Olá, aqui é a Laísa do canal Laísa Maverick. Estou aqui com a Cíntia Matos. Hoje a gente vai discutir o primeiro capítulo das Mulheres que Correm com os Lobos, que na verdade a gente estava comentando aqui, foi um capítulo muito profundo e a gente está tendo uma resistência enorme para gravar esse vídeo de hoje. O primeiro capítulo é o Uivo, a ressurreição da mulher selvagem, e nesse capítulo resgatamos muitas coisas que estavam esquecidas, dormentes dentro da gente, e com isso traz a escuridão, né, Cíntia? Como é que você está se sentindo com esse primeiro capítulo? Eu senti que foi um capítulo muito profundo que fala muito desse resgate, né? Aqui conta a história da La Loba, que ela junta os ossos, então tem uma grande simbologia que pode ser interpretada de várias formas. Bom, eu vou resgatar aqui a história dela e a gente começa a debater, pode ser? Uhum. Tá. Existe uma velha que vive num lugar oculto de que todos sabem, mas que poucos já viram. E aí fala um pouco sobre os contos de fadas, né? Que traz muito essa mulher velha, gorda, que mora na floresta e que é também vista como megera, né? Então ela pode ser vista em várias histórias. E ela é conhecida por muitos nomes: La Rueceira, a Mulher dos Ossos, La Trapera, La Trapeira, La Loba, a Mulher Loba. E o único trabalho dessa mulher, a La Loba, é recolher os ossos. Ou seja, sua caverna é cheia de ossos de todos os tipos de criaturas do deserto. O veado, a cascavel, o corvo. E a sua especialidade é os lobos. Ela se arrasta sorrateira e esquadrilha as montanhas e arroios, leitos secos e rios à procura dos ossos, dos lobos. E aí, quando ela junta todos esses ossos, ela se aproxima dessa criatura, ergue os seus braços sobre o esqueleto e começa a cantar. Ou seja, ela usa o poder da sua voz para fazer essa ressurreição do lobo, né? Ela E aí que canta os sobre ossos os das ossos, costelas. né? Ela Isso, canta ela sobre canta os sobre os ossos. ossos. Isso. Ela coleciona os ossos, e aí depois que ela recolhe todos os ossos do animal, ela canta sobre os ossos para ressuscitar, né, o animal. Aí você vai ver essa última Isso. parte, foi uma parte que eu grifei também. Uhum. Aí, Esse livro é incrível, tá, né? vou ler aqui, Uhum. peraí. Quando se decide, ela se levanta e aproxima-se da criatura. Ergue seus braços sobre o esqueleto e começa a cantar. É aí que os ossos das costelas e das pernas do lobo começam a se formar de carne, e que a criatura começa a se cobrir de pelos. La Loba canta um pouco mais. E uma proporção maior da criatura ganha vida. Seu rabo forma uma curva para cima, forte e desgrenhado. La Loba canta mais e a criatura lobo começa a respirar. E aí tem a última parte aqui, ela fala que a loba canta com tanta intensidade que o chão do deserto estremece. Enquanto ela canta, o lobo abre os olhos, dá um salto e sai correndo pelo desfiladeiro. Em algum ponto da corrida, quer pela velocidade, por atravessar um rio respingando água, quer pela incidência de um raio de sol ou de luar sobre o seu flanco, o lobo de repente é transformado numa mulher, que ri e corre livre na direção do horizonte. Por isso disse que se você estiver perambulando pelo deserto por volta do pôr do sol, e quem sabe esteja um pouco perdido, cansado, sem dúvida, você tem sorte, porque La Loba pode simpatizar com você e lhe ensinar algo, algo da alma. Profundo, Sim. profundo. E Sim. eu acho que os ossos representam as nossas histórias, né? Tanto que quando a gente morre, o que que resta? Os ossos ficam lá, né? Então, as nossas histórias, e eu acho que nesse livro ela faz isso de uma forma fascinante, que ela recolhe as histórias ela vê as similaridades entre as histórias de vários países e ela pega a essência daquele conto, né, daquele mito, não é nem mito, né, são coisas que realmente já aconteceram muito no passado e ela traz para hoje em dia. Por isso que essa é uma Bíblia da mulher, traz coisas assim que eles sempre falam, né? Aqui tem uma expressão que fala, não reinvente a roda. E eu vejo que muitas coisas que a gente está passando hoje em dia podiam ser resolvidas se a gente olhasse para o passado, para como as mulheres faziam isso no passado, de sentar em roda, de conversar sobre esses contos, né, de compartilhar histórias, e de pegar a essência da história, porque na essência tá os aprendizados que a gente vê que como sociedade eu acho que isso foi uma coisa que pegou muito também, sobre relacionamentos pra gente, porque foi uma coisa que bateu muito pra mim, que eu vejo que eu tô carregando muita carga dos meus antepassados e da minha mãe e do meu pai para relacionamentos. E eu acho que
que, pelo menos para mim, esse capítulo bateu nessa parte de repetições, de honrar os meus ancestrais através de um comportamento diferente, de um padrão diferente, de quebrar, na verdade, o padrão. E os nossos ossos carregam as nossas histórias, né? O nosso. Uhum. Sim, e falando sobre esse resgate, né, dos ossos, tem uma parte aqui que se correlaciona, que é essa espécie de intelectualização exagerada oculta os modelos da mulher selvagem e a natureza instintiva. Assim, para promover nosso relacionamento de intimidade com a natureza instintiva, seria de grande ajuda se compreendêssemos as histórias como se estivéssemos dentro delas, ao invés de as encararmos como se elas fossem alheias a nós. Ou seja, eu vejo também esse resgate dos ossos como histórias, né? Que os nossos antepassados contaram e vem contando, e cada osso ele representa uma história. Então a gente se vai conectando esses ossos como se fosse um quebra-cabeça e vai se formando a nossa história, como se a gente estivesse visitando uma sala de ossos, né? Onde cada osso ele complementa uma parte da nossa história, do nosso DNA, de tudo que a gente já viveu e de muitas coisas que nós não vivemos, mas que fica no nosso inconsciente porque faz parte do nosso DNA. E quando a gente acessa essa sala de ossos, né, esse resgate dos ossos, é o que nos possibilita ter esse acesso a coisas que aconteceram e que, quando a gente recolheu aquele osso, tinha uma sensação, porque, de certa forma, aquilo pode ser um relacionamento que terminou, alguma coisa que finalizou na nossa vida, ou um trabalho, um estudo, um projeto que terminou, alguma coisa nesse sentido. E aí a gente tinha uma percepção. E aí, quando você acessa esses ossos, aí tem outra, porque hoje você já está em outro nível de consciência, você já está em outra fase da sua vida. Então, é uma forma de você resgatar. E a gente vive numa sociedade em que é totalmente ignorada os idosos, né? Que é a parte sábia da sociedade, é a sabedoria da sociedade, é a sabedoria dos conhecimentos, porque quando a gente passa por uma situação, a gente já tem aquele conhecimento dentro de nós, e quando a gente conversa com alguém, a gente acaba compartilhando um pouco do nosso conhecimento, daquilo que a gente já passou, e evita que as pessoas passem por algumas coisas que são desagradáveis. Então, assim, a sociedade ela ignora totalmente a sabedoria para que as pessoas se mantenham alienadas, né? E isso faz com que a gente muitas vezes deixe de ouvir, parar para conversar com os idosos, porque a gente acha que eles são loucos, que eles não sabem o que eles estão falando, que eles são gaga. Então, assim, essa sociedade é o que limita esse recolhimento dos ossos. É como se a nossa história, o nosso passado e os nossos antepassados, eles morrem e eles já não fazem mais parte desse mundo. Ok, eles podem não fazer parte desse mundo, mas acontece que esses ossos, eles continuam. Eu vejo que esse resgate dos ossos, eles continuam sendo recolhidos dentro de cada uma de nós. E esse poder de cantar sobre os ossos é muito sobre como a gente conta a nossa história, o quanto a gente usa a nossa voz para comunicar a nossa história, porque não é sobre a história que nos contaram, mas como que a gente passa para frente essa história. E quando a gente passa para frente essa história, tem que lembrar que tem outras pessoas da nossa linhagem que ainda vão vir e que ainda vão passar essa história adiante, ou seja, é uma espiral, né? Então é importante que a gente se comunique, porque quando a gente guarda as coisas para nós, a gente deixa de comunicar essa história, e aí como que os outros vão passar para frente se a gente não se comunica? E a mulher, ela tem isso, né, de ser calada, as bruxas foram queimadas e foram enforcadas. Por quê? Porque elas tinham esse poder da voz, elas usavam a sua voz para comunicar a sua verdade. Então, cantar sobre os ossos, a gente acha que cantar é somente algo profissional, né? Eu não sou cantora, eu não sei cantar. Mas, na verdade, cantar é como se fosse uma medicina, né? Fazer uso da nossa própria medicina é uma automagia, é uma forma da gente cantar sobre os ossos e contar essa história de uma forma que aquele osso que formou algo que
foi doloroso, que foi algo desafiador na nossa vida, a gente criar outras memórias com esses ossos, com esse encaixe das coisas, assim, e, de certa forma, tentando fazer esse resgate, mas para que a gente viva isso de um outro olhar, né? É olhar de outro ângulo, um osso. O que forma, né? O que eu via antes, agora estou olhando é outro formato. Uma outra narrativa, né? Uma coisa Exatamente. que, quando você foi falando, me chamou a atenção, é que a gente está num ponto na humanidade onde, de alguma forma, algumas pessoas, não todo mundo, mas a gente está se tornando consciente de que a forma como a gente está vivendo não é sustentável e não dá para continuar desse jeito. E aí a gente pensa dentro da gente que a solução para isso é alguma tecnologia, é alguma coisa que vai vir do futuro, mas o que eu estou vendo, pelo menos no meu próprio processo interno, é que o segredo é voltar para as raízes, voltar para os básicos, tipo, o que que meu corpo precisa, né? Da toda a estrutura da família, de como é, igual a Madre Teresa fala, quer mudar o mundo, vá para casa e ame sua família. E eu vejo mesmo no meu próprio processo interno, porque por que que a gente tem tanto conflito com a família? É porque é ali que está o nosso trabalho, é ali que estão os padrões e quando a gente fala de evolução, a evolução, na verdade, é voltar para o passado, né? Voltar para. Não que. Porque isso está acontecendo, o patriarcado está acontecendo faz um tempo já, faz de gerações. Então, não é uma coisa que está acontecendo na nossa geração. Os nossos pais também foram criados nesse patriarcado, na estrutura da família, de tirar a mulher como matriarca e botar o homem e negar esses saberes, né? De sentar entre mulheres, de conversar em comunidade. Então, isso está acontecendo faz um tempo já. E eventualmente a gente vai chegar a um ponto onde todo mundo vai perceber que não dá para continuar do jeito que tá, né? Nessa forma extremamente intelectual de viver, que só considera o intelecto e o racional e nega o sutil, né? Nega o poder dos ossos, desses contos, né? Contar histórias e e também a forma de lidar com as coisas, porque como sociedade, a gente está lidando com os nossos problemas de uma forma masculina. Quando eu tô passando por alguma coisa, eu me isolo, eu entro dentro da caverna, ao invés de ficar em comunidade, conversar com as mulheres em volta de mim, falar sobre o que que eu tô passando, sobre o que que eu tô sentindo, e aí as outras mulheres também vão sentir que elas também passam por aquilo, e aí que a gente começa o trabalho. Agora, se todo mundo ir para dentro de si mesmo, acontece o que está acontecendo hoje em dia: ansiedade, depressão, pico de doenças, de tudo, até ataque do coração. Então, é voltar para a comunidade. Né? E voltar para a comunidade é uma qualidade do feminino, de voltar para sentar, roda de mulheres, mesmo que não seja pessoalmente, meetings do Zoom, igual a gente está fazendo aqui, que a gente faz com as mulheres, teve um encontro ontem. Então, é voltar a usar a nossa voz em círculo entre mulheres, né? E o nome voz vem de vocação. Então, qual que é a nossa vocação aqui? Como é que a gente pega o nosso lugar no mundo? Se a gente não fala, se a gente não impõe as nossas regras, a gente é macetada pela sociedade. E eu tô num ponto onde não tem mais como eu ficar culpando o patriarcado, ficar culpando os homens, ficar culpando a sociedade. É uma responsabilidade minha começar a abrir minha boca e começar a falar a minha verdade, né? E descobrir a minha vocação, o poder que a minha voz tem, uma vez que eu resolvo falar, né? E a gente aprende enquanto a gente está falando, não é uma coisa que, eu nunca fui articulada, eu aprendi porque eu comecei a falar em roda de mulheres, de roda de outras pessoas, e eu comecei a colocar minha voz no mundo. Então, é algo que nós, cada mulher tem essa responsabilidade. E eu achei interessante a parte que você falou, que ela conta a história, mas é para. Por isso que esse livro é impactante, porque quando ela conta a história, a gente está dentro da história, não é um livrinho que a gente lê, a gente é só o observador. A gente está literalmente sendo não só um personagem, mas vários personagens. Todos os personagens das histórias, eles estão expressando uma parte da nossa psique. Então, é dissecar mesmo, é dissecar a nossa personalidade. E quando a gente fala de contar histórias, é uma habilidade que ela tem de contar histórias, e eu acho que a gente perdeu essa habilidade de contar histórias no passar dos anos, porque, primeiramente, que a gente não usa a nossa voz. Segundo, que a gente está isolado, a gente não senta mais com mulheres, com outras pessoas. E terceiro, se a gente não sabe contar a nossa história, a gente vai criar uma história de merda. Não vai existir uma história na nossa vida, não vai existir um começo, meio e fim. Nesse momento, é isso que eu tô fazendo. Se eu não gero uma narrativa da minha vida que me ajuda como ser humano, criar uma visão para
minha vida, do meu potencial, a vida vai acontecer e muitas mulheres vão falar, que eu já ouvi de muitas mulheres, eu tô perdida. Inclusive, eu já falei isso na minha vida, eu tô perdida. Não, você não tá perdida, você tem sua vida, você tem suas coisas, o universo te providencia com tudo que você precisa, se você prestar atenção, se você abrir seus olhos, se você usar sua voz. Então, o universo tá te mandando as mensagens, agora vai da gente ficar naquele lugar de coitada, de reclamar de tudo, reclamar dos homens, reclamar da sociedade, ou pegar esse livro e pegar a nossa voz e realmente criar, narrar uma história para mim. E eu vejo que isso foi, assim, uma coisa muito importante na minha jornada, porque eu era a Laísa coitada, que eu era a terceira filha, não recebi atenção. Essa era a minha narrativa, anos atrás, né? Que eu não recebia atenção dos meus pais, meu pai era viciado em álcool, não dava tempo de olhar para mim, minha mãe, blá, 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 e eu era pobre coitada, que não teve atenção dos outros. E aí eu sempre falo isso, uma criança pode ser abandonada, um adulto não. Se eu tô, como adulto, tô sendo abandonada, significa que eu tô me abandonando. Então, eu comecei a mudar Uhum. a minha história. Graças a Deus, os meus pais não tiveram tempo de ficar em cima de mim. Eu adquiri autoridade e independência, e é por isso que hoje talvez eu tenha coragem de usar a minha voz e fazer, porque foi de necessidade. Ou eu narrava a minha história de uma forma diferente, ou eu ia ser a pobre coitada, a vítima da minha vida. Então, narrar nossa história, o poder de cantar sobre os ossos, de ver esses padrões, de olhar para nossa sombra e ver que os nossos antepassados fizeram tudo isso, mas a gente pode contar uma história diferente e a gente pode utilizar os erros deles e contar uma história diferente para a gente. É aí que a gente começa a mudar não só a nossa história, mas a história do coletivo. A gente começa a ancorar uma realidade nova, sentando entre mulheres, porque imagine o poder de uma pessoa tendo uma visão. Imagine o poder de várias pessoas tendo segurando aquela mesma visão. A gente é muito mais poderoso juntos do que uma Uhum. pessoa isolada. E eu vejo que os problemas, a maior parte dos problemas da sociedade hoje em dia, é que a gente tá cada um sofrendo dentro de si e tem a máscara de sorriso e todo mundo finge que tá feliz. Então, é um fato. Eu acho que a primeira coisa a fazer é reconhecer que a gente está numa sociedade extremamente masculina, onde a gente está se isolando dentro da gente mesmo, a gente não está pedindo apoio, e a gente não tem apoio porque a gente não vai atrás para se conectar com essas pessoas, a gente não senta em rodas, e a gente narra a nossa história da pobre coitada que é vítima da sociedade. Uhum. É o Palestrei. arquétipo da vítima. É o arquétipo da vítima, né? E é isso que você falou, realmente as pessoas estão em negação. Ninguém é viciado em nada, nem todo mundo tá bem, a era digital, todo mundo tá no Instagram usando máscaras, são máscaras sociais. O, e o que eu. Bom, tem uma parte aqui no livro que eu achei bem interessante, que é quando a Loba canta, está cantando a partir do saber contido nos ovários. Ou seja, ela traz muito essa percepção de que tudo está no vazio, né? Esse medo do desconhecido, né, que está no nosso útero, né? O útero na magia é considerado o vazio, é considerado o caldeirão onde se faz alquimia. Ou seja, a partir dessa junção de ossos, né, se junta toda a sua história e você, primeiramente, você tem a consciência de que eles estão ali e você começa a recolher, né? Mesmo que você entenda que ali tem muito sofrimento, tem abuso, tem muitos traumas, mas é que nem tu disse, não é sobre o que fizeram com você, mas é o que você faz com o que fizeram com você, né? Então, viver uma vida sendo vítima é uma escolha, né? É que nem eu falando sobre o dom, né? As pessoas acham que existe dom. Não, não existe dom. Existe dedicação, existe tempo, existe você se dedicando, existe você na tua determinação. Não é dom, não é mérito, não é talento, é você se dedicando. E a sociedade, ela nos pressiona tanto que a gente acha que é doente, mas na verdade a sociedade, ela tá desconectada do seu verdadeiro eu. E quando a gente lê esse livro, é como se a gente estivesse resgatando. Eu vejo isso como um resgate, né? Ao mesmo tempo que a gente se liberta, que é quando ela canta sobre os ossos, e o lobo começa a correr, e de repente esse lobo é uma mulher. É isso que acontece quando a gente começa a ler esse livro. É essa parte de a gente estar ali nesse arquétipo da La Loba, catando os nossos ossos, pode ser que venha recordações, pode ser que venha memórias do que a gente passou quando a gente recolheu aquele osso e a gente já está acessando. Mas isso também nos dá força, nos dá essa sabedoria de entender que nós somos responsáveis por tudo isso, né?
E que agora a gente tem o poder de usar a nossa voz para comunicar a nossa verdade e a nossa história para o mundo. A velha, a mulher selvagem, a La Loba, ela é a voz mística que conhece o passado e nossa história ancestral e mantém esse conhecimento registrado nas histórias. Ou seja, o poder de você contar a sua própria história, ninguém sabe o que eu passei, ninguém sabe o que você, Laísa, passou, porque ninguém está no corpo da Laísa, a não ser a Laísa, né? Então, assim, ficar no arquétipo da vítima é uma escolha. Ficar no arquétipo do julgador é uma também uma escolha, né? Ser uma mulher conseguir manter esse dom de ser velha quando jovem e jovem quando velha, ela sempre saberá o que vem depois, ou seja, a intuição, né? É esse resgate da mulher selvagem dentro de uma sociedade moderna em que a mulher ela vive numa sociedade linear, que é uma sociedade masculinizada, feita por homens, para homens, onde se você tem um útero para você ter um filho, mas se você tem filho, você descartada, porque como que você vai trabalhar se você tem filho, sendo que o filho tem pai também, né? Então, assim, mesmo que tenha evoluído, que a gente está em 2023, as coisas aparentemente estão dando mais visibilidade, as mulheres estão tendo muitas conquistas, ainda a gente vive numa sociedade em que as mulheres, muitas delas são caladas. E é uma jornada, né, Laísa? É uma jornada para que a gente se reconecte com essa mulher selvagem. Como eu já falei outras vezes, que falar da mulher selvagem pode ser que venha na mente das pessoas algo relacionado a erótico, né? Selvagem, selvageria. Mas, na verdade, a mulher selvagem é onde habita a nossa criatividade, é o nosso espírito criativo, é o espírito da verdade, é aquela voz que comunica a sua verdade para o mundo e que tem a coragem de comunicar a sua história, de contar a sua história, independente se as pessoas vão te julgar, se as pessoas vão concordar. Não é sobre as pessoas concordarem ou não é sobre ser aceita. A mulher selvagem é esse arquétipo com que a gente se resgata mesmo, né? Entende que sim, a nossa intuição não é loucura, que nós não estamos ficando loucas, porque quando a gente fala que a gente está sentindo algo, que é a nossa intuição, é muito importante levar em consideração o sentir. E aí fala assim, ó, se algo está perdido, é a ela que devemos recorrer. Com quem devemos falar, a quem devemos prestar atenção. Seus conselhos psíquicos são às vezes ásperos, difíceis de pôr em prática, mas sempre têm a capacidade de transformar e de restaurar. Portanto, quando algo está perdido, precisamos procurar a velha que sempre vive na pelve esquecida. Ou seja, é resgatar esse poder criativo que está na nossa ione, na nossa vulva, começar a olhar para a nossa sexualidade de uma forma em que a gente tenha essa possibilidade de fazer criações da nossa vida. É o nosso pico criativo, é onde a alquimia acontece. E a mulher contemporânea, ela está totalmente desconectada desse poder criativo, né? Então, como que se relaciona, como que cria os seus projetos, como que você desenvolve o seu próprio trabalho, como que você vive de uma forma autônoma, né? Muitas pessoas preferem viver em CLT porque é muito desafiador, né? Eu não gosto de usar a palavra difícil. É desafiador você ser a sua própria chefe, você estruturar o teu negócio, né? Porque exige que você esteja ali presente, pensando, raciocinando, estruturando, fazendo o que deve ser feito, que é o que a alma veio para fazer. Todas as almas que estão encarnadas aqui na Terra têm uma missão, mas essa desconexão dessa matrix, desse sistema que a gente vive, que é o sistema de pressão, onde você é pressionado o tempo todo, e se você... É um jogo, né? É o jogo, o nome do jogo é Sob Pressão. Você está sendo pressionado o tempo todo no teu trabalho, na tua família, no teu relacionamento, e tem ciúme, e tem isso, e tem aquilo, e tem insegurança, e a gente não acaba não muitas vezes não entendendo o porquê que essa sociedade funciona assim, mas muitas vezes se acata, né? Ninguém vai atrás de tentar entender como que funciona a Matrix ou por que as coisas são assim. É o rebanho, né? Que só vai seguindo, seguindo, seguindo. E aí, se você tá nesse jogo que é sob pressão, você não dá conta, você acaba ficando depressiva, é burnout, é síndrome do não sei o que lá, e tipo assim, é todas aquele
um monte de sensações e coisas que a gente vai acessando, mas que na verdade muda o nome, mas é a mesma coisa, né? Ou seja, muitas pessoas acabam se suicidando, acabam tirando sua própria vida porque elas não aguentam esse jogo. É o jogo sob pressão. Isso é muito cruel. É muito cruel. Então, por isso que esse livro, ele é tão profundo que para que eu, Cíntia, possa sentar comigo mesma para resgatar tudo isso que está aqui no livro, porque de certa forma eu já li esse livro, já iniciei ele algumas vezes, mas parece que toda vez que eu leio, eu acesso informações que antes eu não havia trazido para o consciente, né? Então tem partes do livro que me tocam muito. Assim, é como se eu, Cíntia, estivesse lendo a história da minha vida. E é isso, é o self selvagem, né? Ela vive dentro de nós e nos transcende. Ela é a mulher selvagem original que vive debaixo da terra, no entanto, sobre o seu solo. Ou seja, ela está dentro, está fora. Esse self, mulher lobo, deve ter liberdade para se movimentar, para falar, para ter raiva e para criar. Esse self é duradouro, possui boa capacidade de recuperação e grande intuição. É um self formado nas questões espirituais do nascimento e da morte. Olha só que interessante, né? Aqui fala sobre raiva, né? E se é uma coisa na sociedade que é tabu falar sobre raiva e falar sobre morte, que é o que está aqui nesse trecho. E aí, bom, vamos falar um pouco sobre a raiva, né? Quando a gente fala sobre raiva, eu Cíntia, percebo que as vamos pessoas. segurar. Deixa eu fazer meus comentários sobre o que você acabou de falar, aí a gente Ah, pode tá, falar tá. sobre raiva. Que é muita coisa aí. Tá. É, Ok. no começo, o que você falou, quando você estava falando do ventre, tudo do vazio, a Uhum. primeira coisa que me veio é que a gente está negando a nossa própria natureza, como mulher, se a gente é feminina, porque tem as polaridades dentro da gente, se a gente, como mulher, é predominantemente feminina, tendo em vista que a gente está dentro de um corpo que procria e a gente tem esse instinto, né, de estar em comunidade, de se importar com os outros, de saber o que que a criança está sentindo. A gente tem esse sexto sentido, a gente já nasce com isso de nascer num corpo de mulher. A gente tem isso dentro da gente. O que a gente está fazendo, não integrando essa mulher selvagem, a gente está negando o poder do oculto. A gente está negando o poder que existe inatamente dentro da gente, que é o poder instintivo, do oculto, da escuridão. E é uma coisa que eu vou chamar atenção aqui, e na forma como eu falo e na forma como você fala, porque quando a gente fala a sociedade foi criada para homens, por homens, blá blá blá, a gente acaba caindo nessa ladainha de culpar os homens e culpar o masculino. Mas a gente tem o masculino dentro da gente também. Né? A gente não pode esquecer isso, que o masculino está dentro da gente. E os homens na sociedade hoje em dia, eles sofrem assim como a gente, porque se eles estão dentro de uma casa onde eles têm uma mulher que é extremamente masculina e eles não estão tendo o apoio daquela mulher, que é porque ela está totalmente fora do feminino dela, aí a gente tem que lidar com a responsabilidade que, não vou falar que a culpa é das mulheres, mas é uma responsabilidade nossa de se conectar com o nosso útero e o nosso corpo e por exemplo, se eu caso com um cara, o cara não trabalha, sabe? O cara não trabalha, ele não trabalhou para me conquistar, ele não tem um emprego, ele assiste pornô, ele faz o que ele quer da vida dele. E eu aceitei casar com aquele cara, aí depois eu sou vista como uma coitada que casou com um cara que não tem condições de pagar a pensão dos filhos, aí eu vejo que a culpa é de quem? Sabe, quem que pariu o filho? Tá, fui eu, mas quem escolheu ficar com esse homem fui eu. Então a responsabilidade porque é muito fácil a gente cair na de, ai, a coitada das mulheres, que o mundo é cruel. Tá sendo cruel para todo mundo que tá aqui nessa realidade. Tá sendo cruel para os homens e tá sendo cruel para as mulheres, porque os homens estão se tornando femininos, né? E as mulheres se tornando masculinas. Então, tá tudo invertido por conta da inversão que tá acontecendo dentro da gente, do feminino e do masculino. E quando a gente se eu tô com um cara e o cara faz isso, eu tenho que pegar a responsabilidade. Eu aceitei ficar com esse cara. Se eu sair com o cara me desrespeitou, eu continuei saindo com ele. Obviamente que a gente tá falando de traumas, de gerações aí dos ossos, né, de histórias que a gente traz, mas acaba comigo. Eu tô trazendo isso dentro de mim, eu já fui abusada sexualmente. Eu assisti meu pai tentando matar minha mãe a minha infância inteira e eu falo, acaba comigo. Acaba comigo como? Nessas pequenas coisinhas, tipo, eu parar de falar com aquele cara lá, umas coisas assim, entendeu? Coisas tipo, não, eu não aceito, o cara me desrespeitou, é inegociável pra mim. Eu não vou continuar pra ver o que que vai dar. Eu não vou ficar, porque aí vem a ingenuidade da mulher que acha que o cara vai arrumar emprego, que ele vai mudar, que ele vai pagar a pensão. Não, a gente tá colocando a barra tá tão baixa que os caras estão fazendo o que eles querem.
E a gente, como mulher, tem esse poder dentro da gente de decidir o que que a gente alimenta e o que que a gente deixa morrer. Então, se a gente está alimentando esses relacionamentos com esses caras, a culpa é dos homens. Claro, as mulheres não estão definindo os padrões dentro delas. Se o padrão tá baixo, o cara não vai se esforçar nada dentro dele. Por isso que eles estão femininos. O desejo do masculino, se é um homem masculino, é de atender às nossas necessidades do feminino. Mas se as nossas necessidades são nenhumas, você pode ficar sem trabalho, você não precisa ajudar da pensão, você fica só em casa fazendo nada, você assiste pornô, você não trabalha em você mesmo, você mente, você bebe, você usa droga. Tá, se eu fico com um cara desse, eu tenho que aceitar a responsabilidade de que eu escolhi. Então tá na hora da gente sair desse lugar que a gente se colocou, né? Que a gente se colocou como mulher. Obviamente que foi culpa de mil coisas, mas culpa é uma coisa, responsabilidade é outra. Foi culpa dos meus ancestrais, foi culpa da minha mãe e do meu pai, foi culpa de não sei quem, foi culpa da sociedade, foi culpa do governo. Mas agora a responsabilidade é minha de falar, acaba comigo. E eu acho que quando a gente. Por isso que esse livro é difícil de ler, por quê? Porque vem coisa para a superfície. É eu olhar, né? Ver quais são as coisas que eu tenho na minha vida agora, nesse momento, aonde eu posso honrar isso daqui que eu tô lendo. Porque você falou que há muitas mulheres que já tiveram relacionamentos. Não, sim, já tem muitas mulheres que estão nesse momento em relacionamentos. Nesse momento, e elas têm medo de ler esse livro, porque eu já fui uma dessas mulheres que eu tinha medo de se tornar mais sábia, porque eu sabia que aquele homem não ia continuar na jornada comigo, porque ele estava meio que andando para trás ou estagnado, e eu sabia que se eu desse o próximo passo, ele não ia conseguir me alcançar, e eu acabava não avançando dentro de mim para que eu conseguisse ficar com aquele cara ali. Então, o que que eu estou definindo para o universo? Que o meu padrão tá bem baixo, né? Então, a responsabilidade, de certa forma, não só das mulheres, né? Mas dos homens também, de se conectar com o feminino deles. Mas alguém precisa. Ixi, travou, Cíntia? Cíntia, tá me escutando? Hum. Cíntia caiu. O que que aconteceu? Não O sei. que que Foi sua aconteceu? internet, cara. Alguma coisa aconteceu aí, travou. Aí você caiu e Gente, voltou. Cada onde que eu parei? tá. É, da parte da. Alguém tem que ser não, né? Alguém, existe a Você vai ter possibilidade. que cortar essa parte, né? Consegue cortar depois? Aham. Pra você não ficar falando sozinha, né? Nem o celular não aguentou. Laísa, nem o Nem celular não os- aguentou.
Porque, assim, é bem aquilo. Parece que as mulheres estão esperando os homens é, se ajeitarem, né? Tomarem, tomarem posse sobre o poder deles. E aí a gente fica esperando os homens se consertarem e, eventualmente, eles vão melhorar. E aí a gente vai ter homens melhores. Mas eu vejo que o poder está nas nossas mãos, né? Como o poder de criação, como o poder de gerar, está o poder nas nossas mãos. E como não tem muitos homens ouvindo isso aqui, mas as mulheres, a gente tem o dom de estar mais em comunidade, estar mais conectada com as pessoas, de estar mais conectada com a natureza. Tem homens que têm essa conexão também, mas quem que deve ser a big person, né? O adulto da situação? Nós mulheres, porque os homens não vão, de repente, começar a abrir o coração deles, trabalhar no feminino. A gente tem que liderar como um exemplo, através de conectando com o nosso coração, conectando com o nosso útero. Como é que seria, como é que seriam as histórias das mulheres se a gente consultasse o nosso útero e o nosso coração antes de tomar as decisões? Antes de contar as nossas histórias que muitas vezes nos desempoderam, né? As nossas histórias são histórias trágicas e a gente deixa de ver que o divino sabe o que ele está fazendo, não existem erros. Se a gente nasceu naquela família, a gente passou por aquilo, e é um assunto delicado, porque muitas pessoas passaram por muitas coisas, eu fui uma delas, mas eu vejo que na minha infância teve os ingredientes necessários para eu me tornar quem eu sou hoje, então não teve erro. Se eu não tivesse passado por aquelas adversidades, eu não estaria onde eu estou hoje. Então eu honro o meu passado, não tem por que culpar meu pai, minha mãe, a sociedade, e a gente esquece que existe uma sabedoria por trás de tudo. E a gente tem o poder de abrir o nosso coração, né? E aí vem a parte de cada de uma de nós como mulher de se tornar mais vulnerável, de abrir nosso coração, de saber que a gente vai estar aberta a ser machucada, mas no fundo a gente tem essa intuição que você estava falando que é para proteger a gente. É, Aí a gente pode entrar agora na raiva também, que é uma coisa que a raiva come nós por dentro. As mulheres, a raiva a gente não bota para fora através de projetos, de criações, de coisas, de limites, e aí a raiva come as mulheres por dentro. Né, isso que está acontecendo. E aí, essa raiva que a gente cria de culpar todo mundo, culpar a sociedade, culpar os homens, só prejudica a gente mesmo, né? Então, se Uhum. você quiser começar a falar sobre raiva agora. Eu vejo que a raiva ela é um sentimento que muitas vezes as pessoas entram em negação, tipo, não estou sentindo ciúme, não estou viciada nisso. Ah, mas não é isso aqui. Então, assim, não estou sentindo raiva. Por quê? Essa negação é para que você não lide com a situação. É uma forma de você se proteger, né? É uma proteção automática do ego. É um sistema reativo, da negação. Então, as mulheres, elas acham, acho que isso é até do ser humano, né? Mas vamos focar aqui nas mulheres, que é como fazer o uso consciente da raiva, né? É como tu disse, é fazer criações, né? Criar negócios, criar uma arte, criar tudo que for de automagia, ou cozinhar, ou fazer um projeto, ou trazer alguma novidade para o teu trabalho, fazer algo no teu visual, cortar o teu cabelo. Então, assim, é como que você usa a raiva. Eu, particularmente, sinto muita raiva quando estou no meu período menstrual, que é o momento que eu me sinto insatisfeita com as coisas. Vem muito para minha superfície que eu estou sangrando, eu estou morrendo. É o arquétipo da morte, né? Que é a anciã, que é a loba. E é quando eu estou morrendo para tudo aquilo que eu já não sou mais. Porque a gente está se escamando, o sangue está se esvaindo. E com ele está indo pequenas fractais do meu eu que eu já não quero mais para mim. Então eu sinto essa raiva, essa irritação. E aí, como que eu coloco isso no mundo que não seja de uma forma agressiva, né? Até a agressividade, pode ser um ponto de impulso para você fazer as coisas, mas quando você entende que não é anormal você sentir isso, é uma sensação humana. Assim como se sentir depressivo. Mas eu sou depressiva, meu anjo, todos somos depressivas, né? Todo mundo em algum momento da vida vai sentir depressão, vai sentir insatisfação, vai sentir raiva. Ok, tá tudo bem. O mais importante é o que você faz com essa raiva, é o que você faz com o que você está sentindo. E isso de você falar sobre os homens, sobre relações, enfim, eu acho que a gente esquece de um ponto muito importante, é que a nossa alma, nós não estamos aqui para nos relacionarmos, né? Tipo assim, o foco da minha vida não é me relacionar, não é ter um casamento, não é ter filho. Isso é algo estrutural, é algo
que a sociedade impõe, que a igreja colocou, que você tem que você cresce, que você tem que ter um casamento, que você tem um marido, que você tem que ter tantos filhos, e vocês ficam juntos para sempre. Eu, particularmente, acredito que o para sempre não existe, são momentos, tudo tem início, meio e fim, e as pessoas se apegam em muitas relações tóxicas, porque elas acreditam que você tem que, sabe aquilo que a gente conversa do tem que? As mulheres acreditam que tem que ficar casada o resto da vida, porque a igreja disse que o relacionamento, o casamento, eles juraram lá que tem que ser para sempre. Tem que ser para sempre, as coisas têm que ser feitas, tem que. Ai, porque eu tenho que aguentar isso. Ninguém tem que aguentar nada, ninguém é obrigado a nada, é uma escolha. Eu acho que inconscientemente nós estamos fazendo escolha o tempo todo, escolhas o tempo todo. Eu escolho o meu relacionamento, eu escolho com quem eu vou me relacionar, mesmo que isso seja algo que eu não tenho a consciência no momento. Mas eu acho que quando a gente traz essa consciência, que antes de você entrar num relacionamento, é importante você entrar num relacionamento com você mesma, para mim faz muito mais sentido, sabe, Laísa? Que é voltar para dentro e entender, e Cíntia, quais são os meus limites, o que eu realmente gosto, como que eu, Cíntia, quero me desenvolver, quais são os próximos passos, quais são as minhas pretensões referente ao futuro, quais são os meus planos, os meus projetos, como que isso vai impactar no relacionamento, se eu tenho cachorro, se eu tenho animal, se eu não tenho, tem que ser uma pessoa que gosta de animal. Então, assim, é você, primeiramente, sentar com você mesmo e fazer esse realinhamento para entender o que é negociável e o que não é negociável para você, antes de você entrar em relacionamentos por carência, porque você está no teu período fértil, às vezes nem é tudo aquilo, é você que está no teu período fértil. Então, assim, ter esse conhecimento de que a mulher ela é cíclica, né? O que eu quis dizer ali sobre essa sociedade ser construída por homens é que foi de um estado mental, compreende, Laís? Foi construída a partir do mental. E a sociedade, ela simplesmente não aceita o que é cíclico, né? Tanto que existe essa negligenciação da natureza mesmo, né? A natureza é cíclica. Nós estamos passando agora por períodos onde a natureza ela não suporta mais o clima. O clima ele está fazendo com que as pessoas elas estejam nós, né? Vamos falar nós estamos passando por um clima que é absurdo. O calor está intenso, as chuvas estão intensas. Então, isso é o desequilíbrio do todo, do fora, do externo, que está dentro das pessoas. É isso que você falou que me chamou muita atenção, que é do que as pessoas estão sofrendo internamente. Todo mundo está passando por conflitos internos. E aí, você ficar negando isso dentro de você, eu vejo que não é o caminho. Eu acho que quando a gente traz para uma roda de conversa, quando eu particularmente me comunico com os meus amigos, com as pessoas que eu converso, quando eu trago isso para o círculo de mulheres, é como se eu estivesse compartilhando algo que aparentemente é só meu, mas quando eu compartilho, muitas mulheres se identificam, muitas pessoas se identificam. Então, muitas pessoas estão passando por coisas semelhantes, mas está cada um no seu casulo, né, na sua caverna. E isso de voltar a se comunicar, voltar, né? Tá todo mundo virado, assim, um pro lado, outro pro outro. Então, é voltar a se comunicar, a olhar no olho, a ter esse hábito ou de encontrar pessoas, de sair para conversar, de estabelecer novas relações em que não sejam baseadas em carência, em possessividade, em você tem que estar casada com tal pessoa, em você tem que ter filho. A mulher tem muito disso, né, Laís? Que é quando a gente chega numa determinada idade já começa a bater, né? Acho que você sente isso, né? E aí você, nossa, mas eu não vou ter filho? Não vou ter filho. E aí vem muito essa coisa estrutural, né? De que a mulher vai ter filho. Tá, beleza, você quer mesmo ter um filho? Pode ser algo que você quer. Mas agora, achar que você deve ter um filho, que você é obrigado a ter um filho só porque você é mulher, não. Eu acho que é uma escolha, né? Quando você quer ter um filho, você começa a construir esses pensamentos dentro de você, de encontrar uma pessoa que também está disposta. Ou se você decidir ter um filho sozinho, eu acho que está possível, né? Eu acho que está sendo possível hoje em dia, porque a ciência ela está tão avançada. Então, assim, esse resgate da nossa intuição é quando eu sinto que a intuição ela se aflora muito quando eu tenho práticas meditativas, né? Quando eu sento comigo mesma para me alinhar e para fazer esse refinamento da minha intuição. Então, muitos dos relacionamentos que foram conflituosos e que eu, Cíntia,
eu nem culpo as pessoas, né? Tipo, porque fulano fez isso comigo, ou porque fulano... Não, eu sim eu me responsabilizo porque é exatamente como tu falou. Isso de ficar culpando a sociedade, o sistema, o governo, a Matrix, não é o caminho, né? Então, assim, é como eu sim eu me responsabilizo pelo que eu passei. Porque se eu atraí um relacionamento conflituoso, onde que eu estava internamente, né? Onde que eu estava Eu internamente. ia falar da união interna, Exatamente. porque o externo é um reflexo do interno. Então, se a gente se tem algo fora que está incomodando, como é que tá a nossa união do masculino e do feminino internamente? Exatamente. E isso que você fala dos homens, assim, eu acho muito legal e importante. Eu acho que mais do que legal é importante falar sobre como a gente se relaciona com os homens, né, Laísa? Que é isso de ficar negando o nosso sentir sobre os homens e achar que só as mulheres sofrem, que só as mulheres estão em conflito, e que a gente precisa estar com homens. Não, a gente não precisa, a gente não tem que. Eu escolho estar com alguém, eu escolho estar com meu companheiro, eu escolho estar com um parceiro. Então, assim, quando a gente traz esse instinto selvagem de que o magnetismo está dentro de nós e que a gente assim é capaz de atrair relacionamentos harmoniosos e começar a criar novas memórias referentes às nossas relações, que é aquilo dos ossos, né? Do cantar sobre os ossos. Que é você recolheu lá um monte de ossos e você percebeu que tem trauma de relação, que tem abuso de relação, mas como que você eu, Cíntia, né? Você, Laís, eu, Cíntia, como que nós vamos contar a nossa história, sabe? Como que a gente vai continuar contando essa história de que só tinha abuso, de que só tinha toxicidade, de que as mulheres eram vítimas. Então, assim, a gente tomar as rédeas da nossa vida e entender que, ok, beleza, as minhas ancestrais ou lá o meu passado eles fizeram uma escolha que não é minha. Eu, Cintia, não escolhi isso. Então, como que eu, Cintia, escolho viver outro formato de relação? Como que eu, Cíntia, começo a enxergar os homens de uma outra forma, entende? Então, é como se é uma nova configuração, né? Aquilo que a gente fala sobre a Matrix, é estar desinstalando esse sistema de crenças de vitimismo, de sofrimento, de abuso, e estar instalando relacionamentos harmoniosos, onde eu, Cíntia, me vejo como uma mulher magnífica, uma mulher poderosa, onde eu tenho inteligência, onde eu enxergo os meus valores e eu começo a criar essas histórias dentro de mim, né? Para que eu possa me comunicar com as pessoas sabendo do meu valor. E assim como eu me vejo tendo valores, eu vejo os teus valores e nós nos comunicamos e a gente, poxa, né? Você é boa nisso, né? E aí você começa a se sentir realmente, nossa, eu realmente falo muito bem, né? E ok, como que eu recebo isso? E aí aprender a receber dos outros, percebe? Tipo, aprender a receber dos homens, porque o que eu vejo muito na minha família, Laís, é que as mulheres, elas têm muito esse arquétipo de eu faço tudo. Como que seria? Como chama? Tipo, eu dou conta de Excesso tudo, do né? masculino. Exatamente. Ai, você quer que eu troque a luz para você? Não, não, deixe que eu troco. Ah, você quer que eu troque a telha ali para você? Não, não, deixe que eu troco. Então, assim, aprender a receber. Se um homem chega e te oferece, você quer que eu leve tua sacola? Sim, por Que é gentileza. o Ah, feminino, muito obrigada. receptividade, que é o É o feminino. feminino. Exatamente. Então, é algo que eu, particularmente, estou inserindo na minha vida, que é como eu enxergo os meus valores, enxergo os teus valores, nós temos essa troca. Eu, sim, eu estou começando a integrar que existem também homens de valor no mundo, que existem homens que buscam o autoconhecimento, que buscam a espiritualidade, que estão dispostos a ter relacionamentos saudáveis. Então, assim, o mundo, ele é a visão que a gente tem dele. Eu vejo o mundo de uma forma, você vê o mundo de outra forma. E é exatamente isso, é cantar sobre os ossos, qual é a canção que eu quero cantar ali. Porque por muito tempo foi cantada essa música. Agora eu sinto escolho a música que eu quero, porque eu quero contar outra história a partir dessa música, dessa vibração, dessa frequência, desse ritmo. E é isso que me chamou bastante atenção, sabe? Isso da gente criar novas memórias do que já foi criado lá no passado. Então, é dar continuidade, É né? a gente reescrever a nossa história, reescrever. Porque a gente pode Exatamente. copiar e colar do que os nossos pais já passaram. Ou a gente criar algo novo, que é muito mais difícil. Por isso que o trabalho da sombra é difícil. Quem é que quer olhar para a Uhum. sombra?
Quem é que quer olhar para os padrões inconscientes? Ninguém quer olhar, mas se a gente não olha, a gente repete, né? E aí vem a parte da gente estar negando todas essas histórias, e aí você falou, tipo, da igreja falou que não sei que lado, da sociedade, só que assim. Em que momento da sua vida que você deixou a igreja entrar dentro do seu corpo e ditar as regras, né? E ser mais a voz da igreja é mais alta do que a voz do seu útero, do que a voz do seu coração. E aí vem a parte da gente se acolher. O que que a gente precisa? Mais amor. O que que os nossos antepassados precisavam? Porque eles ficaram nessas situações onde eles não estavam sendo respeitados. Eles precisavam de amor. Então, como é que eu posso dar esse amor para mim, para que a minha lente da qual eu enxergo as pessoas seja diferente? Porque se eu entro num relacionamento e eu tô madura, né? Eu consigo enxergar de uma perspectiva mais alta de um adulto, não de uma criança lá embaixo, eu vou conseguir enxergar que o outro cara, ele tá na criança interna dele e ele tá me julgando porque ele não tá tendo capacidade também de ver a minha criança interna, então é um processo de acolhimento, só que primeiro acontece de dentro para fora, é interno, né? Esse Tem umas despertar perguntas aqui. acontece. Tem umas perguntas aqui que eu acho que eu acho que casa bem com o que você está falando. Desculpa te Uhum. cortar, mas é que eu acho que linka bem, que existem algumas boas perguntas a fazer enquanto decidimos qual será a canção, o nosso verdadeiro canto, né? Que é, o que aconteceu com a voz da minha alma? Quais são os ossos enterrados na minha vida? Em que condições está meu relacionamento com o self instintivo? Qual foi a última vez que corri livremente? Como posso fazer com que a vida volte a ter vida? Para onde foi a La Loba? É exatamente isso que falou, né? Que você falou, Por que não quê? o Uhum. que ensinaram a gente, é sobre como a gente está resignificando a nossa história, né? Como que a igreja, ela falou uma coisa, os nossos pais falaram outras. Então, assim, até isso de os relacionamentos mesmo, acho que pega muito. Esse foi um capítulo que, para mim, pegou muitos relacionamentos, você percebe? Tô Pegou percebendo. muito Da forte. segunda vez, né? Da primeira vez a gente até que passou despercebido. Mas uma coisa que eu acabei de lembrar é que o que que é catar os ossos? Catar os ossos é eu olhar a história do meu pai e da minha mãe, é eu olhar a história da minha avó e do meu avô, é eu cavucar, né? Catar milho lá, ver, separar e ver para eu não repetir as mesmas coisas, é ver quando eu tô repetindo, quando eu tô. Catar os ossos é integrar as histórias dos meus antepassados, do meu pai e da minha mãe, da minha avó e do meu avô dentro de mim, incorporar. É como se eu tivesse feito um download daquele erro e falado, ok, nessa rua eu não vou entrar porque eu já sei como é que acaba, né? Eu já sei que essa rua é sem saída porque eu já entrei nessa rua. Nesse momento da minha vida, se eu for ser honesta, já entrei nessa rua sem saída 7 vezes. E não tem nada ali, eu sei que é sem saída. Então volta, porque eu já integrei a sabedoria desses ossos e eu já sei aonde é que isso vai dar. Como é que eu crio uma coisa nova para mim? Tendo em vista que eu já sei desses erros, porque eu recolhi os ossos, que são as histórias dos meus antepassados, e agora eu já sei que aquilo não me faz bem. Como é que eu posso ouvir a voz da minha alma agora? Como é que eu posso mudar Uhum, a minha história? E aí vem uhum. a parte da intuição, que tem uma parte que é interessante aqui, que ela fala dos impulsos auditivos, né? Porque quando a gente fala de intuição, voz, tem uma mensagem que o feminino é o que recebe as mensagens do universo, né? Que recebe ali, que entra em tune, né? Com a energia do divino e a gente recebe os downloads. O feminino que recebe os downloads, que é a nossa intuição. Né, que os homens também têm o feminino dentro deles. Aí ela fala: antigos anatomistas falavam que o nervo auditivo divide-se em 3 ou mais caminhos nas profundezas do cérebro. Eles concluíram que o ouvido devia, portanto, funcionar em 3 níveis diferentes. Um deles seria o das conversas rotineiras da vida. Um segundo seria dedicado à aprendizagem e à arte. E o terceiro existiria para que a própria alma pudesse ouvir orientações e adquirir conhecimentos enquanto estivesse aqui na Terra. Ouçam, portanto, como a voz, não, ouçam, portanto, com a escuta da alma agora, pois essa é a missão das histórias. E aí a gente vê que, tipo, é fácil olhar para a história do meu pai e da minha mãe e ver que, foi isso que aconteceu. Mas que forma que eu tô integrando isso no meu dia a dia quando eu entro num relacionamento e eu vejo porque a gente repete, a gente tem a tendência a repetir porque biologicamente o nosso corpo faz o que é mais fácil, ele segue o caminho que economiza energia, biologicamente. Então, no level da mente,
a nosso cérebro, ele quer correr o caminho que é mais fácil, que é mais familiar. Então, quando eu pego essa história, que é ouvir, que esse ouvir aqui, é ouvir além do que a gente está vendo, é ver além do que está acontecendo na nossa frente. Qual que é o sentido? Ok, e essa era a dinâmica do meu pai e da minha mãe. Como é que eu estou repetindo isso na minha vida? Eu estou repetindo a mesma coisa ou estou seguindo lá pelo oposto, né? Igual você falou de ser extremamente masculina, que é uma coisa que eu tenho em mim também. E qual a nossa habilidade de escutar, de aprender com os nossos erros, porque tudo que vem para nossa frente, para nossa realidade, tudo que acontece na nossa vida é uma mensagem do divino mandando ali uma mensagem de tipo, é isso que está acontecendo nesse momento. Agora, se a gente não senta com a gente, se a gente não escuta o nosso coração, se a gente não escuta o nosso útero, né, o nosso corpo, se a gente não escuta o nosso corpo, a gente vai continuar repetindo e vai continuar sofrendo. E aí é mais fácil culpar os outros, culpar a sociedade, do que pegar a responsabilidade e ver, eu não tô tendo esse relacionamento comigo mesma, que você estava falando, que é a gente ter nossa prática, a gente cuidar da gente mesmo, ao invés de entrar num relacionamento com carência, porque eu não tô atendendo as minhas necessidades, aí eu espero que o outro atenda as minhas necessidades. Aí a gente espera que o homem providencie um local seguro para eu me abrir como mulher. Não, quem faz isso para mim é o meu masculino interno. Então, como é que tá? Como é que eu respeito meus próprios limites? Porque eu entro num relacionamento, os limites que eu imponho para mim mesma vão ser refletidos no relacionamento. Aí eu entro no relacionamento, aí eu culpo o cara. Não, mas eu não tô tendo limite dentro de mim. E aí, a parte da TPM é onde é exposto todos os nossos limites que a gente não respeitou. Que naquele momento a gente foi, ou os olhos foram abertos, os ouvidos aguçados, e aí no momento da TPM a gente precisa aceitar que a vida continua, continua do mesmo jeito de sempre, a sociedade continua triunfando do jeito que é, o patriarcado continua se beneficiando dessa nossa desconexão com o nosso corpo, e aí, no momento da TPM, a gente é obrigada a olhar para o fato de que é nossa responsabilidade. Olha, eu tô puta agora porque eu tô de TPM, porque eu não tive a consciência que tá vindo aqui para mim agora durante o mês inteiro. E aí, fulano tá pisando em cima de mim, o outro fulano tá gritando para mim, e aí eu vejo que, nossa, eu não tenho limites comigo mesma. Eu não impus os limites, eu não impus a cerca, né, do reino, o muro do reino que protege esse reino, que é esse reino do feminino, né, do oculto, das coisas novas de criação. E cadê o meu masculino interno para proteger tudo isso? Não tem muro. E aí, no período da TPM, a gente dá conta da realização de que não tem muro, no sentido de a gente não estar colocando limites com as pessoas em volta da gente, no sentido da gente ficar sempre de vítima da sociedade, ao invés de correr atrás dos nossos sonhos e ter dinheiro e ser independente financeiramente, para a gente não ficar no CLT e ficar sendo esmagado pela Matrix. Então, isso é mostrado pra gente. O coletivo, o inconsciente do coletivo é mostrado no nosso período da TPM. E é um período difícil porque é um momento que a máscara cai e a gente é obrigada a olhar, né? E aí vem a parte de ser extra amorosa com a gente mesmo no período da TPM, que é difícil. Né? A sociedade de hoje em dia não dá ferramentas para a gente. Por isso que a gente precisa correr atrás de círculos de mulheres e de conversar com as pessoas em volta da gente e desenvolver essas ferramentas para a gente, porque elas não vão ser dadas para a gente. Olha, que tem uma parte que diz algo que com certeza complementa, que é: algumas mulheres não querem estar no deserto psíquico. Elas detestam a fragilidade e a escassez. Não param de tentar fazer com que um calhambeque enferrujado funcione para que possam descer aos solavancos pela estrada na direção de uma refulgente cidade que fantasiam na psique. Decepcionam-se, porém, pois a exuberância e a vida selvagem não se encontram ali. Elas estão no mundo do espírito, no mundo entre os mundos. Rio abarro, rio, no rio por baixo do rio. Ou seja, como que é vida, morte e vida, né? É, todo mundo quer chegar na iluminação, todo mundo quer fazer esse resgate, mas ninguém quer olhar para os ossos, né? Ninguém quer atravessar o deserto, todo mundo quer estar lá no paraíso, mas ninguém quer fazer essa passagem pela escuridão. Inclusive, eu vou entrar aqui num assunto que é a positividade tóxica, que é a comunidade espiritual que a gente conversa, que é as pessoas super iluminadas, que negam as suas sombras, que é a sua luz, que não existe sombra. Esses dias eu recebi um comentário, eu postei falando sobre o arquétipo da águia, e aí uma guria falou assim: ah, mas é interessante falar que a águia
ela tem essa sombra aqui e tal. E daí eu fiquei pensando, nossa, mas que sombra? Como assim a sombra da águia? Né? Porque eu estava falando sobre a águia ser visionária, sobre a águia subir lá na alta montanha e auxiliar nessa visão do todo. E aí, depois eu fiquei pensando e lendo livros e me auto-observando, pensando, eu entendi que, sim, não tem como não ter, né? Não tem como ter a dualidade. Por que que não tem? Por que que não tem? Aí eu entendi que a águia, se ela fica muito lá no alto da montanha, ou seja, quando a águia fica muito no mental, ela não desenvolve as coisas. Foi aí quando veio o arquétipo da cobra, né? Que a cobra trabalha com aqui agora e ela se rasteja. Então, assim, ninguém constrói nada sozinho. Não é a águia que vai construir nada, é chamar outros animais de poder, é o espírito da comunidade para que as coisas sejam criadas. Ou seja, é essa dualidade. Eu negar a minha sombra é a mesma coisa de eu estar negando que esses ossos são meus. Sente, esses ossos são teus? Esses são os ossos da tua família? Não, eu não, é só a luz aqui, é só a luz. Então, assim, eu acho que existe muito essa negação, né? A gente já está falando de novo da negação que as pessoas têm de olhar para as suas sombras. Porque não é sobre você olhar para as coisas que aconteceram com você, é como você está se construindo aqui agora, o quanto você está se fortalecendo, se fortificando, quais são os movimentos que cada um está fazendo para sair daquele limbo, entende, Laísa? Que é, eu tô lá no deserto, não tem água, tô aqui passando frio, tá escuro, não sei o que está acontecendo, como que eu, Cíntia, passo por isso e saio e vou lá para o paraíso, onde eu começo a ter outra visão do todo, onde eu tenho uma visão da natureza aparecendo, onde eu vejo os animais, onde eu tenho a percepção do horizonte. Então, assim, é o quanto eu estou fazendo os movimentos necessários para ter uma outra visão. Não é passar a vida inteira olhando para os ossos, chorando os ossos, no enterro dos ossos, mas como que eu sinto, ok, beleza, isso aconteceu com a minha família, tudo bem, ok, eu acolho, eu sinto muito, né? Eu sinto muito por tudo isso, mas vamos lá construir novas histórias para que a gente olhe para tudo isso e pense, nossa, não que bom que aconteceu, mas sinto muito, mas agora vamos dar continuidade de uma forma diferente, dar um outro tom, trazer se impor mesmo, né? Se impor como mulher, porque a mulher é frágil, né? Tem essa fixado no inconsciente que a mulher é frágil, que a mulher vítima da sociedade. Então, assim, criar, é exatamente isso. Você vê que o que a gente fala sempre linka com aquilo, que é voltar para a tua intuição, que é entender e se responsabilizar que quando estamos em relacionamentos abusivos é porque nós nos permitimos, é quando a gente não determinou limites, principalmente internamente. Então, assim, se eu, Cíntia, não dou limite para as pessoas ao meu redor, como que eu, Cíntia, dou limite para mim? Vai ficar no celular até as 3 da manhã? Esse é um limite. Se eu não imponho o limite de eu, Cíntia, dormir em determinado horário, isso significa que nas minhas relações eu não vou impor limite. Ah, mas foi só dessa vez. Ah, mas nem vai dar nada. Vai dar sim, porque é exatamente como tu falou, é algo que vai rodando, rodando, rodando. É como se fosse um disco, sabe, um toca-disco, que roda sempre o mesmo disco, sempre a mesma música, cantando sobre os ossos a vida inteira, várias linhagens familiares e várias gerações, a mesma música, o mesmo disco. Chegou a Cíntia, tirou o disco, botou outra música. Aquilo mexe com as estruturas, aquilo mexe com todo o sistema de crenças. E aí pode ser que a gente se sinta enlouquecendo, né? É como se a gente não se identificasse mais. E aí é quando a gente começa a se resgatar. Eu acho que Quando para a a gente se autora perde, aqui, quando a gente se perde, quando a gente morre, é que a aí que gente o se negócio começa. é, Mas é já interessante se falar, porque assim, até a gente tem essa resistência. Você fala, falando do povo, a gente também tem essa resistência. sim, Várias tá vezes a tudo gente dentro de teve mim. a gente precisa suspender a leitura do livro, já é a segunda vez que a gente está lendo, para quem não sabe, e a gente precisou suspender porque para lidar com a sombra. E eu vejo que a gente ainda está desenvolvendo as ferramentas para lidar com essa sombra. Uma delas é Uhum, amor próprio, mas às vezes eu não consigo, eu preciso ir na roda de mulheres para as pessoas me lembrarem que é normal, eu tô lá, uhum, lá no fundo do vale, e depois eu vou subir na montanha, e é normal eu estar nesse lugar. É, como uhum, a gente acolhe a sombra, porque
esses ossos não são só das nossas famílias, né? Eles vão lá para trás, é de todos os ancestrais, é do coletivo, principalmente a gente como mulher. Inclusive. A gente processa coisas coletivamente. Tem outra parte aqui que eu achei interessante. Ela fala: La Loba conhece o passado pessoal e o passado remoto, pois ela vem sobrevivendo pelas gerações afora, e é mais velha do que o tempo. Ela é a memória arquivada das intenções femininas. Ela preserva a tradição feminina. Seus bigodes pressentem o futuro. Ela tem o olho opaco e sagaz de velha. Ela viaja simultaneamente para frente e para trás no tempo, equilibrando um lado com a dança e que realiza com o outro. Então, quando eu leio isso, eu vejo que o tempo foi inventado pelo homem, né? Quando a gente se conecta com o nosso útero, com o nosso corpo, com o nosso coração, a gente está ganhando olhos que enxergam além do que as coisas podem ver, que esse é o sexto sentido, que a gente que é possível que a gente desenvolva para a gente entender o que realmente está acontecendo naquela situação. Você vê para frente e vê para trás. Ver para trás é recolher esses ossos todos. E ver para frente é ter a intuição, é eu entrando naquela rua sem saída. No fundo, se eu for me conectar comigo, eu sei que aquela rua é sem saída, mas eu continuo. Então, de certa forma, eu sei o futuro. Eu sei o que vai acontecer. Aí tem outra parte aqui. La Loba velha, aquela que sabe, está dentro de nós. Ela viceja na mais profunda alma psique das mulheres, a antiga e vital mulher selvagem. A história da La Loba descreve sua casa como um lugar no tempo no qual o espírito das mulheres e o espírito dos lobos se encontram, o lugar onde a mente e os instintos se misturam, onde a vida profunda da mulher embasa sua vida rotineira. É o ponto onde o eu e o tu se beijam, o lugar onde as mulheres correm com os lobos. Aí ela fala: existem especulações acerca de o sistema imunológico do corpo humano achar-se enraizado nesse misterioso terreno psíquico, bem como os impulsos e imagens místicas e arquetípicas, incluindo-se nossa fome de Deus, nosso anseio pelos mistérios e todos os instintos sagrados e mundanos. Nessa parte aqui, eu vejo que a prática da devoção foi esses olhos que eu ganhei para frente e para trás, e eu me conectando com Deus que existe dentro de mim, mas sentando comigo mesma e ouvindo essa voz, né? Ouvido aguçado, abrindo o terceiro olho, e aqui fala, né, dessa fome de Deus. E se a mulher não se conecta com ela mesma, ela não vai se conectar com o parceiro, porque ela não aprendeu ainda a se conectar com ela mesma. Foi igual você falou, tudo surge do nosso relacionamento com a gente mesma, é a base para tudo, né? Alguns Uhum. sugeriram que a memória da humanidade, a raiz da luz, a espiral das trevas também se encontram ali. Não se trata de um vazio, mas no lugar mas do lugar dos seres da névoa, onde as coisas são e ainda não são, onde as sombras têm substância e a substância é diáfana. Uma coisa a respeito desse espaço é certa, ele é antigo, mais velho do que os oceanos. Como La Loba, ele não tem idade, é atemporal. O arquétipo da mulher selvagem dá sustentação a essa camada e emana da alma instintiva. Embora ela possa assumir muitos disfarces dos nossos sonhos e experiências criativas, ela não pertence à camada da mãe, da virgem, da mulher medial, nem da criança interior. Ela não é a rainha, a amazona, a amada, a vidente. Ela é só o que é. Chamam-na de lá que sabe, aquela que sabe. Chamam-na de da mulher selvagem. La loba. Chamam-na pelos seus nomes nobres ou pelos seus nomes humildes. Chamam-na pelos seus nomes mais novos e mais antigos. Ela continua sendo apenas o que é aquele lugar dentro da gente, onde no final, se eu for consultar mesmo a minha intuição, a verdade é que eu não sei, né? E sentar nesse lugar de eu não sei. Tipo, eu tô num relacionamento, eu tô jogando cara. E se eu parar e ver que, tipo, eu tô tentando impor alguma coisa, e geralmente muito eu posso ver do meu próprio relacionamento, eu caio na intelectualidade de falar pro homem o que ele tem que fazer, de, sabe? E aí, se eu for consultar esse lugar dentro de mim mesma, é um mistério, é o desconhecido. E aí vem a parte da necessidade da prática da devoção, da mulher ter uma prática espiritual, porque é sentar com esse vazio, com esse desconhecido, que a gente tem medo, né? E é a conexão com Deus. No fundo, essa é a fome da alma que ela falou. Essa é a fome da nossa alma, de se conectar com a gente mesmo, de unir esse masculino e feminino interno
E isso não acontece se a gente não se conectar com a gente. Então, o que a gente está falando, né, essas histórias, elas ajudam a gente a ver, de certa forma, os arquétipos onde a gente está, de vítima, de controladora, às vezes de estar muito no masculino, de tentar controlar tudo, ao invés de ver que o que está acontecendo é do divino. A gente não tem tanto controle quanto a gente Uhum. gostaria de ter, né? Sim, Aí tem, não sei se você quer fazer um complemento para isso, mas sim. tem a outra parte dos quatro rabinos também, que é Vou importante. fazer um complemento. Vou fazer um complemento que você falou bastante de sentar com vazio e me veio muito sobre a solitude. Eu não sei para você como que foi esse processo de você estar integrada numa adolescência, né, que é quando é um movimento de onde temos muitos amigos, saímos muito, estamos nessa busca de conhecer o mundo, conhecer pessoas, de interagir, de sair, beber, enfim, baladas, e é aquele pico da disposição, né? E aí quando eu tive toda essa movimentação, toda essa interação, mas chegou nos 20 e poucos anos ali, eu comecei a sentir a necessidade de silêncio, né? Porque eu percebi que muitos dos meus amigos começaram a mudar de cidade, a casar, a ter filhos, se relacionar, e aí eu me peguei em momentos sozinha comigo mesma. Tipo, as pessoas que eu ia que geralmente era meu grupo de amigos, o círculo de amigos, estavam aí tomando outros rumos e não tinha com quem ir pro rolê. E aí eu fiquei pensando, nossa, mas por que que quando eu sinto eu fico sozinha, eu fico desesperada? Da onde que vem esse desespero por que que eu não quero ficar comigo mesma? Foi aí que eu adentrei o caminho da espiritualidade, ou seja, eu adentrei o portal do vazio. E aí eu fui entendendo o que que era a solitude, o que que era aquele vazio, por que que eu não queria acessar. E aí foi quando eu integrei as minhas práticas meditativas, o meu devocional, foi quando eu comecei a consagrar ayahuasca, quando eu me conectei fortemente com a espiritualidade, ou é o religare, né? É uma reconexão. Aí depois eu percebi que isso sempre foi o meu estado normal. Tipo assim, o natural, eu naturalmente, Cíntia, essa conexão estava dentro de mim, mas eu buscava externamente coisas para me preencher os meus vazios. Me relacionava de forma superficial, eu me relacionava com pessoas para poder não estar sozinha, eu aceitava qualquer tipo de rolê, eu não me valorizava como mulher, então assim, foi enfrentar mesmo esse vazio. E aos poucos eu comecei a encontrar esses pequenos fractais em mim mesma, como minha criança interna, como os meus medos. Eu adentrei essa sala obscura e onde estava tudo bagunçado, e através da meditação, da minha prática de devocional, eu fui organizando a minha casa interna, a minha pirâmide, e deixando um lugar harmônico, fui abrindo as janelas, deixando circular o ar, colocando coisas que deixam harmônico e tirando coisas que já não servem mais, né? E é magnífico, praticamente é vivenciar a morte, é morrer para um eu que já não faz sentido para mim e fazer renascer um eu que é, de certa forma, mais conectado com a minha verdadeira essência. E hoje, um dos maiores prazeres para mim é estar comigo mesma. Eu tenho a necessidade do silêncio. Então, assim, se eu estou me relacionando com alguém, seja amizade, seja afetivamente, enfim, eu busco como me comunicar. Eu, Cíntia, gosto de ficar sozinha em determinado momento. E ok, né? Então, é comunicar para as outras pessoas que o silêncio é algo que, para mim, eu adoro a noite. A noite por causa do silêncio. É onde eu posso ter meu pico de criatividade, é onde eu posso simplesmente apreciar o vazio, contemplar o silêncio e estar comigo mesma hoje é um dos maiores prazeres. Então, assim, eu prefiro muito mais estar comigo, eu mesma, fazendo o que eu gosto, ou não fazendo nada, ou simplesmente estar na minha presença, do que estar em rolês que não me acrescentam, estar consumindo coisas que eu já não compactuo mais, estar conversando coisas que já não sintonizam com quem eu estou no momento. Então é isso, é uma jornada, não foi fácil, estive em conflito muitas vezes, mas é isso, é um monstro que na nossa mente é de uma forma, mas quando a gente vai se aproximando, já não é tudo isso,
né? E eu achei bem interessante fazer esse complemento, né, do quanto as pessoas têm. Eu vejo, assim, eu vejo pessoas que falam, nossa, eu não gosto de ficar sozinha. Ah, eu não gosto, não. Ah, eu me sinto muito sozinha. E eu fico pensando, nossa, eu não julgo as pessoas, mas eu fico pensando, nossa, é tão maravilhoso, né? É tão maravilhoso estar com você mesma. E isso eu só atingi porque eu comecei a sentar comigo mesma na prática de devoção. E não é todo dia que eu tenho aquela hiper mega empolgação e que meu devocional é muito intenso. Não é, eu percebo que como é uma prática, eu vou fazendo, mesmo que eu não tenha aquela intensidade todo dia, eu estou fazendo, entendeu? O importante é eu estar fazendo, estar aqui, comparecendo comigo mesmo, entende? Estou comparecendo com o divino, estou comparecendo comigo mesma, estou me fazendo presente e estou sentando. Eu gosto bastante de sentar para meditar, para fazer o devocional, para que eu possa entender quais são os próximos passos do meu dia, quais são os direcionamentos. Muitos dos conteúdos que eu crio aqui na internet são baseados na minha meditação. Então, é o poder da meditação, é o poder de estar em contato consigo mesma, é o poder de acessar esse arquétipo da morte, de deixar morrer um eu que já não faz mais sentido para o eu que eu sou agora. E é quebrando os tabus, né? É passando as cortinas de fogo. Eu acho que para mim ainda é um desafio ficar sozinha, porque por mais que eu passe a maior parte do tempo sozinha e eu faço minha prática, eu faço minhas coisas, eu às vezes eu me encontro no meu celular ou assistindo alguma coisa, eu não fico no absoluto silêncio sem fazer absolutamente nada. Então, para mim é um desafio e eu sei que é algo que eu melhorei muito do passado, mas é algo que ainda é um desafio para mim. E eu acho que depois que eu comecei a me juntar, fazer círculos, fazer roda de mulheres, eu percebi que eu estava entrando demais naquela caverna onde eu passando muito tempo sozinha, né, comigo mesma, porque assim. Eu acho que é muito mais poderoso quando a gente se reúne com outras pessoas e a gente resgata os ossos juntas, né? Imagine se eu falar, eu vou ir lá no deserto essa hora da noite e vou lá catar osso. Medo. Ah, vamos lá, irmãs, comigo catar osso, a gente vai, cada uma cata seus ossos, mas a gente vai todas juntas. E eu acho que, bom, eu acabei de gravar um vídeo falando sobre comunidade, e eu acho que a gente, como sociedade, é, primeiro, a gente precisa atender às nossas necessidades da nossa alma. Eu vejo que na minha jornada eu tenho muito amparo das pessoas em volta de mim e dos círculos de mulheres e de comunidade em si. Então, eu vejo que muito da minha cura aconteceu dentro dessas comunidades. Se eu não tivesse dentro dessas comunidades, eu estaria ainda no Brasil em relacionamento tóxico, eu não teria a capacidade, não teria pessoas em volta de mim para falar. Hey, Laís, acorda, você é maravilhosa, o que você está fazendo com esse cara? E eu falo, nossa, tô repetindo o padrão, é ok, vamos acolher. E até hoje eu tô sujeita ainda a repetir os padrões, como você mesma sabe. Então é um desafio meu ainda. Uhum. Aí tem o conto dos quatro rabinos aqui, que a gente tá estendendo pra caramba, né, Cíntia? Mas tá legal. O Sim. conto dos quatro rabinos é que cada um fez cada um foi para um lugar, né, lá da descida de Pardes, do paraíso, para a terra. Um rabino, depois de ver tanto esplendor, ele enlouqueceu e passou a perambular espumando de raiva até o final de seus dias. O segundo rabino teve uma atitude extremamente cínica. Ah, eu só sonhei com a roda de Ezequiel, foi só isso, nada aconteceu de verdade. E o terceiro rabino falava incessantemente no que havia visto, demonstrando sua total obsessão. Ele pregava e não parava de falar no projeto da roda e no que tudo aquilo significava. E dessa forma ele se perdeu e traiu sua fé. O quarto rabino, que era poeta, pegou um papel e uma flauta, sentou-se junto à janela e começou a compor uma canção atrás da outra, elogiando a pomba do anoitecer, sua filha no berço e todas as estrelas no céu. E daí em diante ele passou a viver melhor, porque assim, pelo menos o que eu pego, né, dessa mensagem, é que quando a gente mergulha no desconhecido, é o desconhecido, é a escuridão, dá medo, a gente encontra os nossos demônios. Então, o que que você faz depois que você encontra aquilo? Você cria alguma coisa, você senta entre mulheres e você, sei lá, você escreve journaling, você faz escrita terapêutica, você senta entre mulheres, o que que você cria depois que você vê aquilo? E aí é que tem uma parte do Jung que ele fala.
Jung adverte em seu magnífico ensaio A Função Transcendente para o fato de algumas pessoas em busca do self exagerarem na estetização da experiência de Deus ou do self, de algumas subestimarem essa experiência, de algumas supervalorizarem a mesma, e de que outras, não estando preparadas para ela, saem feridas. E a gente vê isso muito no grupo de mulheres. Várias mulheres desaparecem, saem dos grupos, por quê? Porque elas estão enfrentando a sombra. E aí elas acabam não dando conta, né? Elas saem feridas. E aí ele fala aqui, no entanto, ainda outras descobrirão um jeito de cumprir o que o Jung chamou de obrigação moral, de sobreviver e de exprimir o que foi aprendido na descida ou na subida até o self selvagem. E aí vem a parte de, tá, eu tô indo no deserto catando osso, mas o que que eu faço com essa informação? Como é que eu integro ela no meu dia a dia? Qual que é o meu plano? Quais são as ferramentas que eu tenho para implementar essas coisas que eu aprendi no meu dia a dia? E aí vem a parte de cada um faz a sua alquimia. Alguns cantam, alguns dançam, alguns criam conteúdo igual a mim, mas é muito importante fazer isso sair da gente, compartilhar os saberes, que é tudo que a gente aprende, não deve ficar dentro da gente. E é um processo. Aí tem outra parte aqui que eu grifei também. La Loba faz um paralelo com os mitos universais nos quais os mortos são ressuscitados. E o que que a gente está fazendo? A gente está mergulhando no desconhecido e é uma morte. É uma morte. Esses períodos de solidão que você estava falando é um período onde uma Cíntia, a Cíntia antiga morreu e a outra Cíntia ainda não está viva. Então você fica naquele período de limbo, onde você está solitário, não tem ninguém em volta de você, que você está se redescobrindo, né? Ressuscitando. Aí ele fala, na mitologia egípcia, Ísis cumpre essa tarefa para seu irmão morto, Osíris, que é esquartejado pelo irmão mau, Set, de todas as noites. Ísis trabalha desde o anoitecer até o amanhecer, todas as noites, para restaurar o corpo do irmão antes da manhã. Senão, o sol não nascerá. O Cristo levantou Lázaro, que estava morto há tanto tempo que cheirava mal. Deméter chama sua pálida filha Perséfone de volta da terra dos mortos, uma vez por ano. E La Loba canta sobre os ossos. Essa é a nossa técnica de meditação enquanto mulheres, a evocação dos aspectos mortos e desagregados de nós mesmas. A evocação de aspectos mortos e desagregados da própria vida. Aquele que recria a partir do que está morto. É sempre um arquétipo de duas faces. E aí fala da dualidade. A mãe criadora é sempre também a mãe morte e vice-versa. Em virtude dessa natureza dual, ou dessa duplicidade de função, a grande tarefa diante de nós consiste em aprender a compreender a nossa volta e dentro de nós exatamente o que deve viver e o que deve morrer. Nossa tarefa reside em captar a situação temporal de cada um, permitir a morte àquilo que deve morrer e a vida ao que deve viver. Que mais para frente a gente vai falar da vida, morte e vida, mas é basicamente isso. A gente tem o poder nas nossas mãos de decidir o que nasce e o que morre. Aquele relacionamento eu quero alimentar ou eu quero deixar ele morrer? Aquele trabalho que eu tenho, que talvez não esteja tão alinhado, eu preciso continuar alimentando ou preciso deixar morrer? E a gente tem esse poder dentro da gente de decidir o que fica e o que vai, né? E às vezes a gente fica em algo que devia ir e a gente fica só reclamando daquilo, ao invés de ver que a gente está alimentando aquilo. Você mesmo falou, eu falei, eu mando mensagem pro cara, Cíntia, falando que eu não quero mais nada. Você falou, não, é só você parar de alimentar. E foi simples assim, eu só parei de alimentar. Automaticamente, energeticamente, já cortou as energias. Então, o poder está nas nossas mãos e o poder é grande, não é pouco, não. Sim, quem define a frequência é a mulher, né? A mulher tem o magnetismo. E quando a gente entra nesse self da mulher selvagem e resgata esse poder, essa sabedoria interna de que nós é que definimos a frequência da nossa vida e nós somos co-criadores da nossa realidade, não é fácil. Não é uma tarefa, é o deserto. O deserto é um lugar em que a vida se apresenta muito condensada. As raízes das plantas se agarram à última gota d'água e as flores armazenam umidade, abrindo apenas de manhã cedo e ao final da tarde. A vida no deserto é pequena, porém brilhante. E quase tudo que acontece tem lugar no subsolo. Essa descrição é semelhante à vida de muitas mulheres. O Hum. deserto não é exuberante como uma floresta ou a selva. Ela é muito intensa e misteriosa nas suas formas de vida. Muitas de nós vivemos vidas desérticas.
Uhum. ínfimas na superfície e imersas por baixo. La Loba nos revela as belas consequências que podem vir advir desse tipo de distribuição psíquica. A psique de uma mulher pode ter chegado ao deserto em virtude da ressonância, devido a crueldades passadas ou por não ter lhe sido permitida uma vida mais ampla a céu aberto. Por isso, muitas vezes a mulher tem a sensação de estar vivendo um local vazio, onde talvez haja apenas um cacto ou uma flor de um cacto com uma flor de um vermelho vivo, em todas as direções, 500 quilômetros de nada. Ou seja, é isso, né? Mesmo no deserto pode ter flores. E quando a gente acessa esse obscuro e quando a gente se permite morrer, não é um processo fácil. É um processo. É como eu digo, se a gente não pode com os nossos demônios, a gente se alia a eles, ou seja, dançar com os meus demônios. Eu danço com os meus demônios, porque não tenho o que fazer. Eu não posso ficar negando, vocês não estão aqui, vocês não estão aqui, vocês não estão aqui. Pois vamos dançar juntos, pois vamos descansar juntos, né? Vamos fazer coisas juntos, pois eles nos acompanham, né? Os demônios, essas sombras, é o passado, coisas que ficam na nossa mente, e elas não vão deixar de existir. Esse deserto, ele sempre vai estar lá no lugar, no lugarzinho da nossa psique, volte e meia a gente vai acessar e tá tudo bem, a gente pode se sentir sensível e a gente pode se sentir muitas vezes vulnerável, mas é como tu disse, é o poder de estar com mulheres. Eu também é algo na minha vida que faz muita diferença estar com mulheres. Tenho uma identificação muito grande com mulheres, compartilhando, é como se a gente estivesse bebendo da mesma fonte, bebendo da mesma fonte, muitas questões que você tem, eu tenho, e a gente vai se ajudando, muitas vezes a gente conversa, eu e você, e temos percepções. Eu tenho percepções de coisas que você me fala, e eu fico pensando, bah, é isso mesmo, né? Então, fazendo essa troca é como um fortalecimento, é um resgate, é uma lembrança, um lembrete para que não, para que a gente lembre que não estamos sozinhas, que esse caminho não é só as sombras, o processo deve ser leve, deve ser gostoso, deve ser divertido, e como que a gente resgata isso? Olhando para isso, né? Olhando para as questões e curando, integrando, criando novas memórias e se permitindo receber da vida o que muitos dos nossos ancestrais não tiveram oportunidade, né? Então, receber gentileza, receber amor, receber afeto, não é questão de merecimento, todas nós merecemos, mas é como cada uma estava internamente, né? Então, eu sim estou aberto para receber amor, receber afeto, receber abundância e prosperidade. E eu tenho certeza que o que nós somos hoje é o que as nossas ancestrais gostariam de ser. Então, nós somos a continuação delas. E é isso, é a conexão que está em todas as mulheres, é o nosso útero. Essa conexão, essa energia criativa, é o vazio que tem a possibilidade da alquimia. Ou seja, quando uma mulher desperta, todas despertam. E juntas a gente pode criar muitas coisas juntas, a gente pode ter muitas ideias em comunidade, em conjunto, em círculos. E a gente vai se curando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vai se amparando, vai se ajudando, vai se auxiliando. E assim não sobrecarrega para uma só, né? E porque quando essa ideia de estar sozinho é uma ilusão, né? Nós não estamos sozinhos nunca. Existe muito Somos um amparo, né? Não todo, só né? físico, Tem a parte todos somos ele. tem a parte dos ovários aqui também, Cintia, que eu sei que você mencionou. Ela fala do poder da criação que está dentro da mulher, né? Ela fala: os símbolos da semente e dos ossos são muito semelhantes. Se tivermos o rizoma, a base, a parte original, se tivermos o trigo para semear, qualquer dano poderá ser reparado. Qualquer devastação poderá ser corrigida com outra semeadura. Os campos podem ficar em pouso. As sementes duras podem ser postas de molho para que se amaciem, para ajudá-las a abrir e brotar, né? Que ela está falando basicamente desse mergulho no desconhecido. Dispor da semente significa ter acesso à vida. Conhecer os ciclos da semente significa dançar com a vida. Dançar com a morte, dançar de volta à vida. A natureza da mulher selvagem nas mulheres é a mãe da vida e da morte em sua forma mais antiga. Como gira nesses ciclos constantes, eu a chamo de mãe da vida, morte e vida. Se algo está perdido, é a ela que devemos recorrer. Porque assim, eu vejo muitas meninas, tô perdida, tô perdida. O caminho é para dentro, é mergulhando na escuridão.
Você pode fazer isso sozinha, você pode fazer isso com outras mulheres. Então, é o que ela está falando. Se algo está Uhum. perdido, é lá a que devemos recorrer, com quem devemos falar, a quem devemos prestar atenção. Seus conselhos psíquicos são, às vezes, ásperos ou difíceis de pôr em prática. E eu vejo que essa é uma das razões que muitas mulheres param, porque uma coisa é você tomar realização, né? Perceber, você reconhecer o que aqueles ossos estão trazendo, as histórias, os padrões. Outra coisa é você fazer algo em relação àquilo, você pôr em prática, né? Ela fala, difíceis de pôr em prática, mas sempre tem a capacidade de transformar e de restaurar. Portanto, quando algo está perdido, precisamos procurar a velha que sempre vive na pelve esquecida. Foi a parte que você leu, né? Que fala dos ovários. Uhum. E aí ela fala, Sim. sempre me intrigou como as mulheres gostam de cavar a terra. Elas plantam bulbos para a primavera, elas enfiam dedos enegrecidos no solo, estercado para transplantar mudas perfumadas de tomateiros. Acho que estão cavando para encontrar a mulher de 2 milhões de anos. Estão procurando seus dedos e suas patas. Querem encontrá-la como um presente para si mesmas, pois elas sentem-se inteiras em paz. Porque quando a gente fala da escuridão, a gente é metade luz e metade escuridão. Então, se a gente não tem a parte da escuridão, significa que a gente está incompleta. Aí ela fala: a voz, a velha, a mulher selvagem, ela é a voz mitológica. Ela é a voz mística que conhece o passado e nossa história ancestral e mantém esse conhecimento registrado nas histórias. Às vezes sonhamos que ela é uma voz maravilhosa, porém incorpórea. Como donzela megera, ela nos revela o que significa ser, não ressecada, mas enrugada. Os bebês nascem enrugados de instinto. Eles sabem do fundo dos ossos o que é certo e o que deve ser feito. É inato. Se uma mulher conseguir manter esse dom de ser velha quando jovem e jovem quando velha, ela sempre saberá o que vem depois. Se ela tiver perdido esse dom, ainda poderá recuperá-lo com algum exercício psíquico deliberado. Na história de La Loba, a velha no deserto é uma recolhedora de ossos. Na simbologia arquetípica, os ossos representam a força indestrutível, né? E foi igual eu falei, os ossos é o que permanece, né? Depois que a gente morre. Pode-se Uhum. amassar a alma e dobrá-la, pode-se feri-la e marcá-la com cicatrizes, podem-se deixar nela os sinais da doença e as queimaduras do medo, mas ela não morre, pois está protegida por La Loba, no mundo subterrâneo. Ela é tanto quem descobre os ossos como quem os incuba. Então, dentro de nós estão os ossos para que modifiquemos bem como ao nosso. Para que a gente traga alguma coisa para o mundo. Aí vem a parte, né? Para quem está assistindo isso e achou no podcast ou no YouTube, a gente está fazendo os encontros todas as quartas-feiras, às 7 horas da noite, do horário de Brasília. E eu acho que esse livro deve ser lido, pode ser lido sozinho, mas deve ser lido em grupo, porque eu não acho que eu estaria dando conta de trazer essa quantidade de escuridão para a superfície e não só de trazer, porque se eu leio sozinha, vai ser só mais um livro que eu li e aí me tornei consciente e não apliquei, né? Implementar, que ele falou, né? Como é que você coloca isso na prática? E eu acho que se eu não estivesse fazendo isso em grupo e compartilhando aquilo, eu compartilhei com você da parte da solidão, das coisas dos meus relacionamentos, eu não acho que eu estaria aplicando isso na minha vida. Então, eu acho que esse livro ele deve ser lido em roda, porque ela até conta os contos Matilha? em Lido matilha, em né? Matilha. Sim. E Para mim aí, também. Sim, uhum. para mim também. Eu já tentei várias vezes ler sozinha. Já entrei em grupos onde eu não suportei a escuridão, as sombras. E eu senti que mexe na estrutura de todo o grupo. Inclusive, os encontros eles são muito intensos. Mexe muito com coisas da nossa vida. Cada uma tem uma percepção, situação que está vivendo, um relacionamento, um momento, uma fase. E aquilo sintoniza e sincroniza muito com o capítulo do livro. É impressionante que é algo que mexe nas estruturas, que mexe com o nosso inconsciente, que mexe com o nosso sistema de vida, de crenças, e aquilo é tão potente que nem todo mundo está afim de encarar, mas estar conectado com mulheres que estão no mesmo propósito, Morrer juntas, muitas né? Morrer sobrevivem, juntas. é morrer juntas, é fazer esse processo juntas. Quando eu estou me sentindo
muito amedrontada ou está desconfortável, né? Esse desconforto eu comunico a você, comunico com as mulheres, e a gente vai se amparando. Então, esse livro realmente é codificado, e quando a gente adentra ele para decodificar, a gente vai recuperando esses códigos que estão no nosso inconsciente, e a gente vai, é como ossos, né? São códigos que a gente vai captando e vai fazendo essa junção do quebra-cabeça, e as coisas vão fazendo um sentido, e a sensação que eu tenho é que esse é o livro da minha vida, é muito poderoso, e imagina como que foi para essa autora Clarissa escrever esse livro. Então, com certeza, esse também é o livro da vida dela, é o livro de muitas mulheres, e é um livro incrível, eu sempre recomendo muito. Então, assim, não leia sozinha, sinta-se convidada para ler com nós, para ler em matilha, para ler com outras mulheres, busque grupos na sua cidade, no seu círculo de mulheres, para que você possa compartilhar fractais das tuas sombras, mas sem se sentir pesada, sem se sentir sobrecarregada, sem se sentir sozinha. Nós nunca estamos sozinhas, e essa é uma oportunidade de cura. Quando a gente se comunica, quando a gente olha para os ossos, seja da tua família, seja os ossos do coletivo, seja os ossos de todas as mulheres, seja os ossos ancestrais desse o eu, né, do todo, a gente acaba curando, né? É uma forma da gente trazer para a superfície e curar através da fala, através da gente colocar para fora, a gente está tirando toda essa tensão do nosso corpo, do corpo de dor, e a gente está colocando tudo para fora. Ou seja, é uma forma de transmutar e de fazer o uso da nossa própria medicina, né? Que é esse resgate do self selvagem. É um É, livro incrível. é a implementação. Eu acho que essa parte da implementação é muito importante, porque uma coisa é você descobrir, né? Você descobrir, né? Descobriu Uhum, o negócio, você descobriu os ossos. E aí, o que que você faz com uhum, aqueles ossos? Como é que você uhum, implementa, né, no seu dia a dia? E é trazendo uhum, para a superfície, né? Trazendo para a luz uhum, de novo, de novo, de novo. Aí tem a uhum. última É parte. entender é entender que, tipo, a solução, a cura não está no fora, não está no relacionamento. Não importa se você está no relacionamento, estar no relacionamento com um companheiro ou com alguém, com uma pessoa afetivo, não significa que você vai ser feliz. Não é estando no relacionamento que determina a tua felicidade. Não é externa, é você estando com você mesma, é você voltando para você e integrando, entendendo, tendo paciência com você. Muitas vezes você vai sentir que aquilo bate forte quando você principalmente está sozinha. Eu sinto isso comigo, que às vezes me bate isso das sombras quando eu estou sozinha, e aí eu comigo mesma. Não adianta eu ligar para as pessoas, eu achar que as pessoas vão estar sempre à prontidão. É eu sentir e entender que, ok, né, vai passar, está tudo certo. Essa coragem, sabe, Laísa, de falar não muitas vezes para os relacionamentos que a gente não quer mais na nossa vida. Então é isso que eu observo muito, que muitas mulheres comentam que quando elas leem esse livro, muitos relacionamentos terminam, elas se afastam de familiares tóxicos. Então, assim, é uma ótima oportunidade de fazer uma limpeza na tua vida. Se você está sentindo essas sombras, se você está sentindo essa insatisfação com as coisas que você está vivendo, saiba que isso é muito do teu convívio com as pessoas, do quanto você não se coloca limites, do quanto você se permite estar onde você está agora, né? Eu também, serve isso tudo a gente fala, que eu falo, é para você, a gente se lembrar mesmo do nosso poder pessoal, e que esse poder de mudança está dentro de nós. Tudo está dentro. Temos a capacidade para lidar com qualquer coisa se a gente tiver Exatamente. as ferramentas certas, né? Aí tem uma parte Exatamente. aqui que você leu a parte da psique da mulher, que é um deserto, né? Que é onde nasce flores, Uhum. às vezes, tem cactos, tem flores. Aí tem a última parte aqui, que ela fala: não seja tola. Volte para debaixo daquela única flor vermelha e siga em frente percorrendo aquele último e árduo quilômetro. Aproxime-se e bata a porta castigada pelas intempéries, suba até a caverna, atravesse engatinhando a janela de um sonho. Peneire o deserto e veja o que encontra. Essa é a única tarefa que devemos cumprir. Está querendo ajuda psicanalítica? Vá recolher os ossos. E ela manda a gente, ela chama pra chincha aqui. Ela... Uhum. É o Que chamado? livro? Puta que pariu esse livro, hein, Cíntia? Meu É Deus assim, do ó, não céu. adianta você ficar se culpando, se botando como vítima, pois vai recolher os ossos, Ela pois te vai bota, olhar para a situação. ela me botou no meu lugar nesse livro. Nossa, e faz um Botou tempo você já no que eu tô lendo. lugar. Ou seja, você é responsável, vai recolher os ossos.
Exatamente, cada um tem essa responsabilidade, né? E aí no próximo, Magni- magnetismo, é. Magnífico. É magnífico, é a integração do masculino e do feminino, eu vejo, internamente, porque a sociedade, as histórias de Cinderela, mostrou que é o homem, a mulher. Não, no final é o interno. Como é que tá o nosso masculino e o nosso feminino Uhum, interno? E a gente tem medo do nosso próprio feminino. Como é que a gente vai integrar, né, uhum, essa escuridão que tem dentro da gente? É fechar os olhos uhum, mesmo. Por isso que a prática da devoção é uhum. fechar os olhos, olhar para dentro. Tem, Onde é que estão? tem algo, É tem uma. algo que eu observo que é assim, ó, que é um insight que é a gente tem muito medo das sombras, né? O medo do que a gente já passou, das nossas feridas, da escuridão, mas a gente também tem medo do que pode dar certo, né? Então, um relacionamento que pode dar certo também causa medo. A gente fica rica, próspera também traz medo. Então, Sim. assim, é o desconhecido. É o Porque você desconhecido. concorda, se eu entrar num relacionamento tóxico, é muito familiar. É muito familiar. Já sei como é que vai dar. Agora, se eu Já entrar sei. num relacionamento bom, que eu sei que vai ter sucesso, é o desconhecido. Eu nunca experienciei aquilo na minha vida. Então, é o medo do desconhecido, o medo de dar Uhum. certo, o medo do sucesso. Aprender, aprender a receber, né? Aprender a Uhum. receber. Receptividade. Qual era a outra coisa que eu ia falar? É, Do Acho que do próximo medo mesmo capítulo? não, do medo de enfrentar tudo isso, porque tá dentro da gente. Uma coisa é a gente falar, outra coisa é a gente agir. E a gente faz isso muito melhor em grupo, realmente, porque são poucas pessoas que estão abertas realmente a mergulhar na escuridão, a fazer esse trabalho que a gente está fazendo aqui, a sentar com mulheres, porque é dar a cara a fogo, é passar pelas cortinas de fogo, né, dar a cara a tapa, é se colocar num lugar vulnerável, é aceitar e para quem tá num relacionamento, e o relacionamento tá ruim, talvez seja você, né? A tóxica do relacionamento, né? Ou você Uhum, faz também, sim. porque a gente vive uma coisa que você falou, que a gente sempre culpa o externo, né? Ah, é porque meu relacionamento, é o meu parceiro, é a minha família, é o meu trabalho, é a sociedade, sem olhar para dentro, como é que eu tô contribuindo para tudo isso? E se a gente não faz Sim, esses movimentos internos, a gente está contribuindo negativamente para o planeta, né? A nossa maior contribuição para o planeta é a nossa presença. Qual que é a sim. qualidade da nossa presença? A gente ainda está fingindo que a gente é gratiluz, positividade tóxica, ou a gente traz a parte de, sei lá, quando alguém vem compartilhar com a gente, meu, também já estive lá, é normal, é a escuridão, todo mundo passa por isso. Uhum, Não é tipo, ai, nossa, você é depressiva, você é ansiosa, você é isso, você é viciada, não sei o que lá. Não, todos uhum. nós estamos passando por esse processo. Por mais que não Eu pareça na gosto. sociedade de hoje em dia, né? Que a gente olha, as pessoas estão com máscara, parece que tá todo mundo feliz e bem. Se tivesse todo mundo bem, a natureza não estava desse jeito. O nosso externo estaria refletindo como as pessoas estão por dentro. Então, é olhar para dentro, viver de dentro para fora, ao invés de fora para dentro. E como somos Sim. criaturas muito visuais, é difícil a gente ver que as respostas, que é simples, na verdade, né? É simples, é só olhar para dentro, é só consultar a nossa intuição, é sentar e ficar com a gente mesmo em silêncio. E é por isso que a meditação dá medo, porque quando a gente senta ali, Uhum. é encarar os fatos e planejar quais são os próximos Sim, passos a ser feitos, né? sim, sim. E é muito assustador, porque, tipo assim, tudo conecta com tudo, né? A gente tá falando uma coisa, conecta com outro, mas é muito assustador passar uma vida inteira achando que a culpa é do governo, que a culpa é do sistema, que a culpa é da Matrix, que a culpa é dos nossos pais, que a culpa é do fulano, do prefeito, do presidente, e aí, do nada, você adentra a sabedoria de que não existe o outro, Uhum, é tudo você, é a sala de espelhos. As pessoas, elas se apresentam como a gente necessita aprender no momento. Então, se alguém me irrita, por que tá me irritando? Mas eu não gosto de disciplina. Tá, mas por que você não gosta de disciplina? Ah, você tem resistência à disciplina, então vamos dar nome às coisas, né? uhum, Então, tipo assim, não é que você acha que não é importante, é porque você não tem essa disciplina de você, é porque você não tem esse desenvolvimento, é porque não é que você não. Tipo, é dar nome às coisas mesmo, sabe? E entender que são vários eus. Nós estamos nos relacionando com vários fractais do meu eu, Não, e aí tem tudo a depende parte de. também de tipo, é que eu tô atraindo essas pessoas, mas às vezes não é nem questão de atrair essas pessoas. Ah, fulano que continua me desrespeitando. Dá tchau pro fulano, meu. Não fica, o que que eu tenho que aprender aqui? Não tem que aprender nada, você tem que aprender que você deve se respeitar, falar não. Né? Igual você tinha falado, falar não. Não, Tchau, acabou, parei de alimentar. O que que deve morrer, tchau, acabou. o que que deve viver? Isso daqui deve Sim. morrer. Tchau, parei de alimentar. Não precisa Confiar na ficar ali, ai, intuição, né?
Uhum, não precisa Intuição. ficar em situação tóxica de, eu preciso aprender de não sei o que lá. Não, dá tchau, morre, deixa o negócio passar fome. De repente morre, Uhum. se alimenta outras coisas e as coisas são simples. Vou fechar aqui com isso. As coisas são muito, extremamente simples. A pessoa tá te tratando com desrespeito, ela grita com você, usando meu exemplo, ela desliga na sua cara e ela não tá emocionalmente indisponível e fisicamente indisponível. Eu não vou mais alimentar aquilo. Não tem por que eu ficar pensando se eu devo alimentar ou se eu devo. Não, é tão simples, é só me perguntar. O que que essa pessoa está trazendo para minha vida? Está trazendo mais coisas felizes, né? Me sinto bem em volta dessa pessoa ou não? Uhum. Se eu me sinto bem, paro de alimentar. Porque eu quero cultivar uma coisa que tá. É plantar sementes, né? Falou dos ovários aqui, das sementes, são as Uhum. sementes. A gente planta semente o tempo inteiro. Uhum. Aí a gente Tem alimenta. uma pergunta, tem uma pergunta que eu sempre me faço quando eu tô nessas questões assim de conflitos mesmo, né? Porque tem conflitos. Se a gente achar que vai se relacionar e não vai ter conflitos e que vai ser tudo gostoso, leve, divertido e só luz, não, né? Vai ter, a gente vai ter a criança se encontrando com a criança. E aí, quais são os teus vícios? Quais são os teus gatilhos, né? Você vai se integrando ali, se entendendo. Mas essa pessoa, ela me afasta dos meus sonhos ou essa pessoa ela me aproxima dos meus sonhos? Uhum, Ou eu seja, a gosto. pessoa te afasta ou te aproxima dos teus sonhos, né? Porque se a pessoa está ali somente por quê, né? Qual que é a intenção? Qual que é o propósito? Uhum, Existe alinhamento? Porque atração física, ok, eu posso ter atração física por várias pessoas, mas uhum. existe alinhamento? Eu, particularmente, gosto muito quando tem alinhamento de ideias, se está nessa conexão. Então, muitas vezes não é nem sobre comunicar aquilo para a pessoa. Você não precisa necessariamente mandar uma mensagem e falar, fulano, Você não alimenta sentir meus que nós sonhos. estamos conectados. Não Tchau. estamos conectados e está tudo bem, né? É uma forma elegante de você dizer tchau, meu querido, né? Mas eu hoje em dia eu sinto na minha intuição, na minha prática, essa pessoa não é para você. Se quer passar pelo conflito, continue. Ou você simplesmente pare de alimentar aquilo e vai buscar alimentar outras áreas da tua vida. Pronto, né? É doloroso, dói o coraçãozinho, muitas vezes é difícil, é o processo da morte, mas é necessário, é quando eu sinto e entendi que eu sou a prioridade da minha vida, eu sei dos meus valores, eu sei que eu sou uma mulher que tem valores, eu me valorizo, então eu busco pessoas que também me valorizam, e isso é o amor próprio, Uhum. é se conectando internamente. Algo que eu tenho me perguntado muito é que eu tô numa posição onde eu sirvo o divino. Eu crio conteúdo, eu tenho mentoria com as pessoas, tô trabalhando com a consciência das pessoas. Então, eu tô no meu servir. E aí a pergunta que eu me faço é: isso tá fazendo com que meu servir seja melhor ou tá atrapalhando o meu servir? Se tá Uhum, atrapalhando, a resposta já tá aí. E aí uhum, vai eu sentar no meu altar e ter a realização de, tipo, não tá ajudando o meu servir. Então, tchau. Deus tira da minha vida. uhum. Tchau, dá tchau. Me dê forças para falar não. Porque o padrão do familiar, né, vai tentar continuar ali. Nossa, mas que conversa, Cíntia. Vamos fritar mais, né? Profundo, Próxima é profundo. Barba Azul. Barba Azul vai ser puxado o negócio também. Mas Esse é brabo. tem mais alguma coisa para falar, Cíntia? Ou Não, finalizar é por isso. aqui Fiquei hoje? muito feliz de estar compartilhando muitos insights, é muito Uhum. profundo. Tudo isso ressoa intensamente dentro de mim. Eu me sinto muito grata e feliz por estar compartilhando com todos vocês. Se vocês tiverem algum insight ou quiserem compartilhar alguma coisa nos comentários, fiquem bastante à Sim, vontade. exatamente. Compartilhe com outras mulheres esse ouro, esse cristal que está sendo lapidado aqui, que estamos fazendo esse trabalho, mas é Uhum. com todas vocês. Então, Recolhendo gratidão ouro. por essa Recolhendo oportunidade. ouro. Recolhendo os ossos com todas nós, né? Todas juntas. Não, é recolhendo ouro também. Você falou recolhendo ouro, é Ah, exatamente sim. isso. Ah, É sim. igual o Joseph Campbell fala, a caverna que você tem medo de entrar, esconde o tesouro que você procura. Então, essa caverna, né, literalmente a caverna, o escuro, né, o ventre da mulher, esse vazio, os ossos, é exatamente onde estão as melhores coisas da nossa vida. Não tem como, estão ali mesmo, tá na escuridão, só mergulhando ali, igual o ouro fica lá no fundo, né, da mina de ouro. Uhum. A gente, nessa escuridão, a gente encontra o nosso novo eu, a gente se recria como pessoa. Então, que a gente tenha a capacidade de
recolher os ossos, de cantar, de usar a nossa voz, de ouvir a nossa intuição e seguir, porque, igual você falou, né? Eu falei, Cíntia, grava hoje ou não grava? Você fala, não, as mulheres estão precisando da nossa medicina, vamos lá gravar. E pensar que se a gente está fazendo esse trabalho mesmo, no final a gente não está fazendo pra gente, por mais que seja sobre amor próprio, a gente está fazendo para a humanidade, é um servir para a humanidade, para o divino. Né, para o Deus que existe dentro de todas as pessoas e existe dentro de mim também. Então, a gente está fazendo isso? Nossa, que isso, Cíntia? Passou uma luz aqui, olha. Ok, tá gravando ainda. Não, Até então. os aliens. É, pensar que a gente está fazendo isso para as mulheres, nossas descendentes futuras, a gente está fazendo isso para honrar os nossos antepassados também, que não tiveram a roda de mulheres, não tiveram a internet para se conectar e ouvir podcast como esse daqui. Para se recriar, não tiveram a coragem de mergulhar, porque é necessário ter coragem, coragem do nosso coração de mergulhar nesse desconhecido e saber que o divino vai segurar a gente ali, que a gente vai se transformar. É a lagarta que fica comendo tudo e não sabe nem o que está fazendo, e de repente ela se transforma em borboleta. Esse é o processo da metamorfose de nós como mulheres, e é um processo lento, muitas vezes, não é uma coisa que acontece de repente, é uma prática de mergulhar no desconhecido da próxima vez, quando eu for para o deserto, eu levo uma mochilinha com coisas dentro, eu não vou, né, com a roupa do corpo, mas se preparar, ter as ferramentas certas, ter as pessoas certas em volta da gente, porque assim como a gente é uma sementinha, que a gente planta semente, a gente também é uma sementinha. E aonde é que a gente está se plantando? Eu me planto em volta de pessoas que têm o solo fértil, ou eu me planto em pessoas desérticas que não têm absolutamente nada para Uhum. agregar para o meu servir, para o meu trabalho que eu faço para a humanidade que a gente está fazendo aqui, né? Então, finalizar com isso. Muito obrigada pela participação, Cíntia. Gratidão para quem está assistindo. Deixa o seu feedback, deixa os seus momentos aí, as chaves que viraram para a gente saber e virar dentro da gente também, que a gente faz do mesmo jeito que a gente está servindo vocês. A gente também está sendo servida, só de vocês estarem assistindo e estar recebendo essa medicina e estar tendo, acordando, né? A gente está tudo acordando essa mulher que está dentro de todas nós, essa mulher selvagem, não é uma coisa especial. E a gente resgata isso dentro da gente e a gente traz para a humanidade, para homens que ainda não têm a capacidade de se conectar com o feminino deles, né? A gente faz esse trabalho para todo mundo, não só para mulheres. E é isso. Beijo, até a próxima. Beijo, tchau. Uhul!